Portanto, como o Dr. Joaquim disse, e muito bem, nós trabalhamos em dupla. Normalmente esta formação não é dada por nós temos ficado, como a Magda disse, nós fomos formadores da Magda no nível 3. Temos tido mais a responsabilidade do nível 3, mas de facto o nível 2 é um desafio diferente, que nós aceitamos também, porque achamos que vale muito a pena. Aliás, o feedback que costumamos ter é que o nível 2 realmente é aquele que os formandos costumam gostar mais, porque tem mais a ver com a apresentação de ferramentas para a sala de aula, para trabalharmos diretamente com os nossos alunos. Eu não me apresentei, o meu nome é Joana Souza, sou professora do grupo 550 de Informática, trabalho no agrupamento de escolas Póvoa de Santeiria, na Póvoa de Santeiria, como é óbvio, e o Luís Frias é meu colega também do grupo 550 na mesma escola, e portanto temos também esta facilidade de nos irmos encontrando ali na escola para falarmos também destas formações que temos vindo a dinamizar no centro de formação. A comunicação acaba por ser mais fluida. Eu vou então começar hoje por vos dizer o que é que nós vamos fazer. Se estiverem, ou se estiveram, ou se já acederam à plataforma Moodle, seguramente já perceberam mais ou menos aquilo que nos espera durante a sessão de hoje. Nós vamos ter hoje uma sessão de 3 horas e um quarto. Portanto, começamos às 5h30, vamos até às 8h45, e eu queria combinar convosco já aqui algumas questões, porque obviamente numa sessão de 3 horas e um quarto nós temos que fazer um intervalo, certo? É muito tempo. E portanto, o que eu costumo fazer nestas formações de 3 horas, eu e o Luís, penso que fará igual depois convosco, nós costumamos fazer, na maior parte das vezes e eu particularmente proponho sempre isto e normalmente vocês aceitam. Se não aceitarem também é uma questão de me dizerem. É fazermos um curto intervalo a meio, curtinho, e depois sairmos 10 minutos mais cedo. Ou seja, em vez de sairmos às 8h45, sairmos às 8h35, 10 minutos mais cedo, e fazemos um intervalinho de 10 minutos a meio da sessão também. O que é que acham? Alguém se opõe a esta dinâmica? Oh, Joana, eu posso só perguntar porque no Moodle as datas que estão na disciplina são diferentes das que vinham no e-mail. As datas que estão lá neste momento é hoje, mas é das 17h30 às 21h15, 21h45, Não, 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 não. e, e Estava-me a depois falar dia, e depois dia 21 e depois dia 28. Terei visto mal? 21, 28, não é o que receberam? Não, eu acho que nós tínhamos recebido 12, 28, 4 e 17, se não me engano. Não, também recebi 21 e 28. Também Eu também tenho recebi aqui 12, 21. 20, Eu 21, tenho 28, 12, 4 e 21, 17. 28. Então será Quando que nos fui eu? inscrevemos, quando nos inscrevemos, dizia que era o 12, o 21, o 28, o 4 de junho. Quando recebemos depois outra informação, outro e-mail, não estava o 21 de facto. Mas Mas não. quando Eu consultámos agora recebi, outra eu vez, recebi volta a tudo. estar o 21. Então poderá ter havido algum lapso, porque aquilo que nós, formadores, temos enquanto datas desta formação é o 12, hoje, é o dia 21 do 5, das 18 às 21h15. Aliás, eu posso partilhar aquilo que está no Moodle, portanto, é aquilo que nós recebemos também como formadores. O 28 do 5, estão a ver, penso eu, o 4 do 6 e o 17 do 6. Portanto, são as sessões que nós temos previstas para esta turma. Tá bom? Mas Portanto, então se calhar nas Olha, presenças só está, não está está muito atualizado. bem, colegas, eu peço desculpa. Isto está muito bem. Foi um lapso num documento que enviamos que não tinha a ver com esta formação, mas com outra. Eu depois pronto. de reencaminhar, pedi desculpa, não sei se viram isso, mas o cronograma é este mesmo. Está bem, colegas? Ok. Se preferirem, eu posso enviar novamente, está bem? Obrigado, Relativamente. Ana, Obrigada, doutor. resultado. Às vezes acontecem estas dúvidas e pronto, por isso é que nós estamos aqui nesta primeira Mas sessão. aí, a Joana, na marcação de presenças, então não está de acordo É que com o isso cronograma. pode haver algum lapso da nossa parte, Ok, porque nós muitas vezes pegamos em Moodles de turmas diferentes e depois ajustamos. ok. Aí Está bem, sim, está bem. pode ter havido algum lapso da nossa parte, está bem? Não Então fique hoje é das 17h30 às 20 portanto, 20 e 20. 45. 20 Ok, e 45. Eu já explico esta questão. Deixa-me está só bem. confirmar já aqui. Aqui a questão de estar até um pouco mais tarde é porque nós colocamos sempre 1 hora após a sessão para vocês ainda poderem marcar a presença. Não confundam, está bem? O que está válido é o que está no cronograma. O que está na marcação das presenças, obviamente, tem que ser a data, isso não há dúvida. O que nós colocamos sempre é
a hora de início da sessão, certo? Portanto, imaginando, hoje abriu às 17h30 e, em vez de fechar às 20h45, nós colocamos uma hora mais. Porquê? Porque muitas vezes estas sessões são bastante práticas, vocês embrenham-se nas atividades e esquecem-se de marcar a presença. Então damos sempre aquele bocadinho extra para vocês ainda poderem marcar a presença. É por isso que está sempre uma hora extra. Agora, as datas, a Diana está-me a alertar, eu tenho que ir ver o que é que se passa, está bem? Portanto, não vou ver isso agora, para não perder tempo da sessão, mas depois eu vou ver se de facto não está a bater com as datas que temos aqui na marcação de presenças, está bem? Pronto, sem problema. Obrigada. Obrigada pelo alerta. Pronto, pode ter havido um lapso da nossa parte. Então, já não sei o que é, agora perdi-me um bocadinho no raciocínio, portanto, penso que estávamos a falar aqui da questão da dinâmica do que é que iríamos fazer hoje. Eu falei-vos da plataforma Moodle, portanto, nós hoje vamos ter aqui uma apresentação desta formação. O Dr. Joaquim Melo já fez uma introdução fabulosa, portanto, eu vou tentar ser o mais rápida possível quando falar aqui da parte mais teórica associada a esta formação. Depois, o nosso objetivo é muito tornar isto o mais prático possível e o nível 2 também está vocacionado para essa vertente mais prática de exploração de ferramentas, de trabalho também um bocadinho da vossa parte depois nas tarefas assíncronas, mas hoje em particular vamos trabalhar e vamos ser apresentados, entre aspas, à ferramenta Padlet, que normalmente é conhecida. Nós temos aqui alguns colegas que já fizeram o nível 1, há colegas que estão aqui diretamente e há colegas que até já fizeram o nível 3. Normalmente o Padlet, por vezes, depende da planificação, pode já ser de alguma forma abordado no nível 1, mas no nosso caso, esta equipa de formadores normalmente tenta assim organizar para não repetirmos as ferramentas. Nós no nível 3 não trabalhamos com Padlet, portanto, quem esteve connosco no nível 3 não foi apresentado, não lhe foi apresentada esta ferramenta, foram outras, e portanto será a ferramenta da sessão de hoje. Mas antes disso, ainda temos algumas coisas para falar e também tenho aqui uma atividade de introdução que gostaria de fazer convosco. Ora, entretanto, entrou aqui um outro colega que não estavam quando estivemos a fazer a apresentação. Eu pedíamos que, por favor, está aqui uma colega que tem o nome AEA, nós não conseguimos identificar. Seria importante renomear, por favor, os nomes, está bem? Para que não hajam dúvidas. Quem não sabe renomear, vamos aqui voltar a explicar, passar com o rato por cima da imagem no zoom, depois aparecem 3 pontinhos, nos 3 pontinhos depois clicando o renomear, está bem? Depois a alterar o nome. O que é que então eu gostaria de fazer antes de avançar para a apresentação teórica aqui da formação? Era apresentar-vos também a plataforma Moodle. Percebi que há aqui alguns colegas que não, que já fizeram formação com o centro, normalmente então estarão minimamente ambientados ao que é o nosso Moodle, mas também há aqui colegas que eventualmente poderão não estar assim tão habituados a trabalhar com uma plataforma como o Moodle. E portanto vou-vos também dar aqui um feedback relativamente à utilização do Moodle, até porque vamos trabalhar com o Moodle, é importante que vocês dominem minimamente a utilização desta plataforma para poderem entregar as tarefas, poder fazer a marcação das presenças, que é extremamente importante. Eu penso que todos estarão a ver o meu Moodle, eu vou só aqui assumir o meu papel de aluna com vocês, que é para... Joana, peço desculpa. A colega que tem AEA, Ainda não mudou, não é? Luísa Carneiro, Sim, pronto, ela já está ali com sim, som. Chama-se Luísa Carneiro, está bem? sim. Pronto. Eu vou renomear hoje, está bem? Eu renomeio. Luísa, só um momentinho. Pronto, e entretanto entrou a Mafalda, se não estou em erro, a Mafalda Barco, que eu realmente tinha na minha lista inicial, se calhar já tinha estado e saiu e voltou a entrar. Pois, eu entretanto fiz o caminho para casa e eu, como vivo no campo, não consegui rede ao longo do caminho, mas entretanto já entrei outra vez. Pronto, então foi isso. Daí eu ter na minha lista a presença da Exato, Mafalda. eu estava a tentar entrar o caminho todo e ficar online, mas não consegui, peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Já vi Perdi que está no agrupamento de escolas de Mafra, é isso? Exatamente, isso mesmo. Fez o nível 1, Mafalda? Ou foi posicionado? Fiz o nível 1 já há algum tempo, sim, e agora estou a fazer o nível 2. Certíssimo. E já agora a Luísa? Sim, boa tarde. Eu sou do agrupamento de Almeirim e fiz o nível 1 também já há uns anos e depois nunca surgiu a oportunidade de fazer o nível 2 e por isso aproveitei desta vez convosco.
Muito bem, muito obrigada então, porque nós estivemos a fazer na apresentação um bocadinho esse levantamento e era só então para depois atualizar na minha grelha. Ora, muito bem, então, antes de mais dizer-vos o seguinte, nós tivemos aqui com os problemas com os Moodles, não só do centro de formação, mas também de algumas escolas que tinham o Moodle alojado no Centro de Competências em Tomar e Serra. Estivemos sem Moodle durante uma série de dias e eu tenho a impressão que ele ainda não estará a trabalhar e a funcionar a 100%. E digo-vos isto porque nós temos um hábito, eu e o Luís, precisamente como lembrete, e costuma também ser uma boa prática, de no dia da formação, sempre que temos dia de formação, enviar-vos ou ao final da manhã ou ao início da tarde um lembrete para o e-mail, portanto, para os e-mails que estão registados, não é, na plataforma. Vocês inscreveram-se na disciplina e há uma associação de e-mail ao vosso utilizador. Ninguém recebeu, certo? Meu e do Luís, com um lembrete, com acesso ao Zoom, não receberam um e-mail destes. Receberam do centro, nós sabemos, mas nosso diretamente assinado por nós não receberam, pois não? Pronto. E isto já significa que alguma coisa aqui não está a funcionar bem, porque deveriam ter recebido. Eu até o dupliquei, porque nós próprios também recebemos uma cópia, e como eu não recebi, Eu recebi achei estranho. agora, Ana, desculpe, eu recebi um que diz formador Luís, sim. Mas o que vocês deveriam ter recebido era isto. Eu posso-vos mostrar. Aqui nos anúncios, identificam este e-mail, algo deste género? Nada disto, não receberam nada disto, pois não? Pronto. Não. Pronto. Não. Não, se não recebeu, os outros também não receberam seguramente, porque isto é automatizado e, portanto, deviam ter recebido todos ao mesmo tempo e não aconteceu. Portanto, temos que verificar o que é que está a acontecer. Se não continuarem sem receber, é porque alguma coisa aqui com o apagão também influenciou negativamente aqui o- esta funcionalidade do Zoom. Deveria acontecer. Pronto, do Zoom não, perdão, do Moodle. Ora então, relativamente à plataforma Moodle, que é a plataforma onde nós vamos trabalhar, e antes de vos dar aqui uma breve apresentação da plataforma Moodle, queria-vos só dizer o seguinte: claro que vale o que vale, e quem puder será uma boa prática também, quem não puder, obviamente, trabalharemos com o que temos. Mas, às vezes, como nós vamos trabalhar muito em salas simultâneas, com a exploração de algumas ferramentas, portanto, como eu disse há pouco, em cada sessão iremos explorar ferramentas diferentes e em quase todas, ou praticamente todas as sessões, vamos trabalhar em salas simultâneas para experimentar essas ferramentas. Por vezes é útil ter dois dispositivos. Se for possível para alguns de vocês ter um computador para ir estando a trabalhar e outro para ir estando a acompanhar a formação, porque também sentimos que por vezes o ter que andar, estou no Zoom e agora tenho que ir para o Moodle e agora tenho que ir para ali, atrapalha um bocadinho, está bem? Portanto, se algum de vocês puder trabalhar com dois dispositivos ou até, quem sabe, ter dois ecrãs, seria excelente para a dinâmica da formação e para vocês acompanharem da melhor forma a formação. Se não é de todo possível, também conseguiremos, porque a maior parte dos formandos não tem dois ecrãs nem dois dispositivos e conseguimos trabalhar à mesma. Mas pronto, queria deixar só esta sugestão, caso eventualmente tenha ali um dispositivo ao lado desligado e não fazer nada, pode ser uma boa prática, está bem? Tem os dois dispositivos para trabalhar. Voltando à plataforma Moodle, portanto, todos vocês esperamos que estejam já registados aqui no Moodle. É no Moodle que vocês vão encontrar toda a informação relativa à formação. Penso que a maior parte de vós já fez formação aqui com o centro, já sabem que temos sempre estas tarefas iniciais para fazer e temos também aqui estas informações para aceitar. Portanto, os direitos e deveres dos formandos, o que é que vocês deverão fazer? Abrem este ficheiro, é um PDF, leem o ficheiro, depois deverão vir aqui ao Li e Compreendo os direitos e deveres do formando, assinalam estas bolinhas e guardam a resposta. Às vezes vocês esquecem-se de fazer isto e dizem assim, oh, Joana, mas eu já tinha feito. E não está. Por vezes é só isto. Clicam aqui e pensam que está feito. Não. Temos que clicar no botãozinho guardar a minha resposta, está bem? Portanto, enquanto estamos aqui a fazer estas coisas, se quiserem acompanhar e ir avançando algum trabalho, podem ir fazendo estas tarefas também mais burocráticas relacionadas com a formação. Eu reparei também que já houve colegas que fizeram as tarefas iniciais, muito bem, já adiantaram serviço. Também para quem está habituado a fazer a formação no centro de formação, sabem que estas tarefas são um hábito do centro de formação. Nós nem sequer as avaliamos, não servem para a vossa avaliação, mas é algo que o Dr. Joaquim instituiu e que lança para todas as formações, sejam estas formações PTD, sejam as formações que são pagas, portanto, todas as formações do centro, há sempre estas tarefas iniciais.
e depois haverão as tarefas finais equivalentes a estas, está bem? Portanto, convidar-vos então a aceitar e a assinalar aqui estas sondagens todas. Depois, quando puderem, para aqueles que ainda não fizeram, realizar estas tarefas iniciais. É muito simples para quem nunca fez. Isto é um Word neste caso. O que vocês têm que fazer é clicam, ele vai, em princípio, descarregar automaticamente para a pasta das transferências, abrem o ficheiro. Nós nem somos muito rigorosos com os nomes que se dá aos ficheiros, portanto, se quiserem, para ficar mais organizadinho, podem renomear quando guardarem este ficheiro para um nome que vos identifique de imediato. Apesar de quando vocês entregam isto, automaticamente também está identificado, porque está associado ao vosso utilizador. Pronto, ativam a edição e preenchem, não é? De acordo com o que aqui está, recorrendo ao desenho, ao texto ou a ambos, dê continuidade à seguinte afirmação. Para mim, participar nesta ação é, e vocês completam com uma frase, com um desenho, como aqui está escrito, na forma que melhor entenderem. Depois, atualizam a gravação, não é? Voltam ao Moodle e por baixo deste ficheiro tem os armazéns de entrega. E aquilo que eu vos vou explicar agora em termos de armazém de entrega vai ser muito semelhante em todos os armazéns de entrega de todas as tarefas que vão ter que realizar aqui durante a formação. Muitas das tarefas que vão ter que nos entregar vão ser em armazéns de entrega, mas também há outras tarefas, como por exemplo a de hoje, que não é em armazém de entrega, mas é num Padlet que eu vos vou disponibilizar para vocês colocarem lá a informação solicitada. Como é que nós entregamos então um trabalho no armazém de entrega? Clicamos no armazém, depois, neste caso, é um armazém, penso eu, só de ficheiro. Há armazéns que possibilitam texto e ficheiro. Neste caso, se não estou em erro, é só ficheiro, exatamente. Portanto, isto está um bocadinho lento e queria-vos também, falei-vos da questão do apagão, porque o Moodle está funcional, mas ainda se nota um bocadinho a questão de estar um bocadinho lento. Há aqui algumas coisas que ainda não estão completamente a 100%. Pronto, então, armazém de entrega só de ficheiro. Se permitisse a escrita de texto, havia aqui uma caixinha acima que vos possibilitava a escrita de texto. Neste caso, é mesmo só a entrega de um ficheiro. Como é que podemos fazer isto? A forma mais simples é abrir o explorador neste caso, no meu caso, do Windows, se tiverem outro tipo de software onde vão buscar as transferências, vão às transferências, ou onde tiverem guardado o ficheiro, não é? Imaginem que vocês têm uma pastinha para a formação, vão à pasta onde têm o ficheiro que querem entregar, neste caso é este que aqui está, eu vou só fazer aqui assim à minha área de transferências e arrasto para aqui. Vão ver com um drag and drop, arrasto. Arrasto, o ficheiro é carregado e por fim só tenho que fazer guardar alterações. Tão simples quanto isto. Haveria outra forma que era através da funcionalidade do próprio Moodle, mas os passos são muito mais, está bem? Mas se alguém tiver depois alguma dificuldade, também é uma questão de me perguntar, está bem? Vocês podem sempre editar a submissão, enganaram-se, enviaram o ficheiro errado, querem melhorar aquilo que entregaram, podem sempre editar a submissão, apagar o que já entregaram, que é o que eu estou a fazer neste momento, e voltar a entregar um novo trabalho, está bem? É sempre possível fazer isso. Pronto, relativamente à entrega dos trabalhos, basicamente é esta a dinâmica, de entrega de ficheiros. Depois tem aqui este questionário inicial também, se ainda não o fizeram, agradecemos que o façam, portanto também é só para o centro de formação. Depois aqui a marcação das presenças. Fui alertada para que eventualmente as datas não estão a 100%, eu irei verificar, mas a de hoje está bem, portanto não há problema nenhum. Na verdade aqui estão logo bem as 3 primeiras, se não estou em erro. Está tudo bem com as 3 primeiras, pode estar mal é com as de junho. Portanto, normalmente vão-vos aparecer só as datas do mês em questão. Vocês poderiam dizer, oh Joana, mas não são só 3 sessões, são 5 sessões. Verdade. Mas só vos aparece as sessões do mês de maio. Está bem? Se estivéssemos em junho, não apareciam as de maio, apareciam só as de junho. Está bem? É assim que funciona aqui esta parte das presenças. Então, o que é que vocês têm que fazer? Neste caso, é hoje, a sessão de hoje, dia 12 de maio. Clicam aqui em registar assiduidade. Isto pode ser básico para alguns de vocês, mas cá para outros colegas não, está bem? Peço desculpa se estou a ser um bocadinho maçadora com esta parte, mas pode ser importante. Depois, clicam em presente e guardar alterações. Por favor, sejam rigorosos com esta questão da marcação das presenças, está bem? Como perceberam no início da sessão, nós estamos a trabalhar agora com uma plataforma diferente e o Dr. Joaquim quer mesmo que nós lancemos as presenças ao final da formação. O que é que nós fazemos em primeira instância?
vimos verificar no Moodle, mas depois temos sempre o relatório do Zoom que nos permite fazer uma dupla verificação, porque todas as formações que temos vindo a dar, há sempre 2, 3, 4, 5 colegas por sessão de formação que se esquecem de marcar presença no Moodle. Então nós temos que fazer essa verificação. Portanto, por favor, não se esqueçam, tentem sempre marcar a presença no Moodle, está bem? Facilita-nos um bocadinho o nosso trabalho e vocês depois às vezes ficam aflitos porque, apesar de nós lançarmos nas nossas grelhas e nas nossas plataformas, para vocês aparece como estando com a falta, não é? E às vezes vocês ficam um bocadinho aflitos por causa da questão da obrigatoriedade da presença nos 3/4 da formação. Pronto. Alguma questão relativamente à marcação de presenças? Não? Pronto. Então, está. Mais coisas importantes aqui relativamente ao Moodle. Portanto, a marcação de presenças vai estar sempre aqui. Atenção, porque nós temos uma dinâmica um bocadinho diferente de colegas nossas, em que metem as presenças em cada sessão. Nós não temos nas sessões a presença vai estar sempre aqui nesta zona destacada com as setinhas ali animadas, está bem? É sempre ali que vocês têm que marcar a presença, seja na sessão de hoje, da semana que vem e das próximas sessões. É sempre aqui. E não no espaço da sessão equivalente, está bem? Portanto, sempre aqui. Têm também o acesso, penso que terá sido a partir daqui que fizeram o acesso hoje à formação. Aquele lembrete também é útil porque nós nesse lembrete enviamos sempre este link de acesso via Zoom e muitas vezes vocês nem têm que vir ao Moodle para acederem à formação, vão ao e-mail e automaticamente entram. Claro que têm sempre que vir ao Moodle depois para fazer as tarefas, mas acaba por ser uma mais-valia também. Portanto, tem aqui o link de acesso direto, ida da reunião e senha, vai ser sempre a mesma, portanto, não vamos mudar endereço nem link de Zoom todas as sessões, portanto, será sempre a mesma. Depois, aqui alguns documentos, os critérios de avaliação do curso. Posso-vos, assim, de uma forma já rápida, dizer que há 3 elementos base de avaliação. É a presença e participação nas sessões síncronas, nestas sessões presenciais. Depois, a elaboração de um trabalho individual que, para a semana, vocês já se vão organizar em grupos de trabalho para criarem um trabalho final em grupos de trabalho de forma colaborativa e a reflexão crítica, está bem? Portanto, serão estes 3 os elementos que nós usaremos depois para a vossa avaliação. Reforçando a participação nas sessões síncronas, nestas sessões presenciais, atenção à assiduidade. Depois, o trabalho individual que para a semana vão formar os grupos e depois o Luís pode-vos já dar um breve resumo daquilo que nós pretendemos, para vocês irem já pensando naquilo que vão fazer, e a reflexão crítica que tem sempre que ser feita em todas as formações. Portanto, vamos tentar não vos dar muito trabalho nesse aspecto. O cronograma, portanto, já verificámos. Peço também, uma vez mais, desculpa em nome do centro relativamente a esse lapso que terá havido um segundo fecheiro enviado com datas erradas. Nós terminamos a última sessão, é dia 17/6. Sabemos perfeitamente que há de ser uma altura muito difícil, devemos estar em reuniões de avaliação. E depois, normalmente, vocês têm 10 dias após esta data para nos entregar todos os trabalhos finais, está bem? Aproveito para vos dizer que vocês vão ter sempre uma tarefa, as tarefas da sessão, podem ser feitas de forma colaborativa, mais individualizadas, em grupo, etc. Mas depois há sempre as tarefas individuais assíncronas, está bem? Para cumprir as horas de trabalho assíncrono. Nós não vamos ser rigorosos com o cumprimento da semana, ou seja, esta semana vocês já vão ter a atribuição de uma tarefa assíncrona. Não conseguem fazer a tarefa nesta semana. Ninguém se vai chatear com vocês, está bem? Nós tentamos ser o mais tolerantes possível, porque, obviamente, também, como perceberam, somos professores. No meu caso, tenho imensas turmas, sei perfeitamente o que é estar assoberbada de trabalho, mas, e portanto, nesse sentido, somos bastante flexíveis. O que nós precisamos, sim, é que vocês, até ao final da formação, tenham tudo cumprido, está bem? Para nós validarmos as horas. Porquê? Porque nós não temos marcação de presenças para as sessões assíncronas. Como é que nós vamos validar as horas de formação das sessões assíncronas? Com a entrega das tarefas. Está bom? Portanto, se vocês não nos entregam no armazém de entrega, por exemplo, a tarefa desta semana associada ao Padlet, que é a ferramenta que vamos trabalhar, não nos entregam até ao final da formação, até dia 27 de junho, em princípio será por esta data, significa que é como se tivessem faltado naquela sessão. Faço-me entender? Sim? Pronto. Dizer-vos então que, porque é que eu estou a dizer isto? Não é para vocês ficarem tranquilos e, ok, então vamos deixar tudo para a última. Não aconselho todo que o façam.
mas é também para não andarem muito aflitos. Está bem? Ai meu Deus, porque tenho que fazer o trabalho da formação, porque é esta semana. Não, calma, ok? No entanto, também não deixem tudo para a última, porque também já tivemos algumas experiências com alguns formandos que deixaram as coisas para a última, não entregavam nada, nós íamos vendo, mas também como temos este compromisso convosco, não vamos dizendo nada, e depois chegamos ali à data limite da formação e estamos a pedir para entregar uma semana mais tarde. Isso é que também não pode acontecer, está bem? Porquê? Porque muitos de vós, ou alguns de vós até podem estar à espera depois deste certificado para mudarem de escalão, isto acontece muito regularmente, portanto nós não podemos atrasar imenso a avaliação da formação, está bem? Pronto, então há aqui este compromisso, não vamos ser rigorosos com o cumprimento das semanas, mas por favor também depois cumpram até ao final dos 10 dias a entrega de tudo aquilo que nós vos pedimos para validarmos as horas de formação todas. Depois, o que é que temos mais aqui? O tutorial de contacto, ou seja, sempre que precisarem de contactar comigo ou com o Luís, a forma mais simples e é o que é basicamente explicado neste ficheirozinho PDF, neste mini guião que nós fizemos, mas basicamente é isto. Portanto, aqui junto ao nome, ao vosso nome, vocês têm um balãozinho, que eu tenho neste momento 2 mensagens. Neste balãozinho, vocês vêm aqui a pesquisar, procuram o meu nome, Joana Souza, ou o nome de Luís, por exemplo, Frias, é o nome menos usual. Procuro Frias, vai-me aparecer aqui todas as pessoas relacionadas comigo que têm o apelido Frias, neste caso é só mesmo o Luís, clico no nome do Luís e envio a mensagem. Olá, Luís. Desculpem, estamos a sentir a tua falta. Isto porque nós normalmente na primeira sessão e na última estamos sempre os dois, mas o Luís teve um compromisso escolar e não pôde estar mesmo hoje todo, está bem? Pronto, só para vocês perceberem. Então, e depois mandem a mensagem, no vosso caso, uma dúvida qualquer, não é? Relativamente a uma tarefa, a uma ferramenta, o que for. Qualquer coisa que precisem, estamos aqui para vos responder, está bem? Enviam. E o que é que vai acontecer? Tanto no Moodle como no e-mail, eu vou receber uma notificação de que tenho uma mensagem do formando Marisa Silveira, por exemplo, que foi a primeira pessoa que me apareceu. Ok? E eu depois vou lá, vejo e respondo também por aqui, está bem? Nunca responder ao e-mail de resposta, ou seja, vocês depois também recebem uma resposta no e-mail e às vezes há pessoas que respondem ao e-mail, aquilo vai ter a lado nenhum, está bem? Sempre pelo Moodle, sempre por este espaço aqui, está bem? Porque senão vocês podem achar que nos estão a responder e nós nunca recebemos a vossa resposta. É sempre por aqui e nunca pelas mensagens automáticas que vocês recebem no Moodle. E por fim, aqui uma espécie de um tutorial das regras de funcionamento online. São as regras chamadas regras de netiqueta. Porquê? Porque o Centro de Formação é um bocadinho rigoroso com esta questão. O que é que nós pedimos? Para que as sessões Zoom decorram da forma mais natural possível e com maior organização. Sempre que quisermos falar, levantar a mão. Vocês têm por baixo as reações, ok? Nessas reações têm a possibilidade de levantar a mão. Claro que não estou a encontrar, preciso mesmo de falar com a Joana. Pedem a palavra, oh, Joana, desculpa, não estou a encontrar, mas pronto, sempre que conseguirem desta forma levantar a mão e nós assim que conseguirmos, damos-vos palavra, está bem? Depois, sempre que estamos, como estão muito bem neste momento, todos com o áudio desativado, às vezes há aquelas situações super constrangedoras, não é? Que alguém se esquece, tem o áudio ligado, depois às vezes saem assim umas palavras menos simpáticas, já aconteceu, a mim já me aconteceu algumas vezes estar em formações em que isso acontece, e portanto é sempre desagradável para todas as pessoas, portanto terem o máximo cuidado também com essa questão e sempre possível estarem com as câmaras ligadas, está bem? Sempre possível, claro que nós sabemos que pontualmente pode haver necessidade de desligar a câmara, mas sempre possível estar com as câmaras com a imagem ativa na câmara. Está bem? Sim, para destacar, era isto que eu queria destacar. Penso que em termos de apresentação do Moodle é isto. Não sei se algum de vós ficou com alguma dúvida que queira ver esclarecida. Não? Também as dúvidas vão aparecendo, não é? À medida que formos trabalhando. Pronto, relativamente à plataforma Moodle é isto. O que é que vai ser novidade para vocês? Cada semana vai aparecendo aqui, isto vai haver aqui um grande lençol de informação. Portanto, a cada sessão vai aparecer, vão ser desocultadas as informações e vocês vão ter sempre links de acesso a ferramentas, vídeos tutoriais e também as indicações das tarefas da sessão associada a cada sessão. E, portanto, como eu já disse hoje várias vezes, a sessão de hoje será para apresentarmos um bocadinho a formação,
Fazemos aqui também, para além desta apresentação que foi feita com o Dr. Joaquim, aqui um trabalho colaborativo também de apresentação, depois será muito giro de ficar como recordação. Eu vou depois, já não temos assim tanto tempo quanto isso, mas eu vou depois fazer-vos uma breve apresentação à ferramenta Padlet. E antes de avançar mesmo, até gostava já de perguntar, há aqui alguém que de todo conheça, ou seja, não conheça mesmo o Padlet? Pode levantar a mão, sem problema. Nunca ouviu falar? Uma pessoa, pelo menos. Nunca ouvi falar. Ok, mais que uma pessoa. Eu também não. 3 pessoas. Pronto, mas estamos aqui quase 30 pessoas e, portanto, 3 em 30 não é representativo, portanto, é sempre importante. Ora, o Padlet, e digo isto porquê? Porque o Padlet, de facto, costuma ser assim um bestie dos professores, não é? Há muita gente, mesmo nunca tendo feito formação PTD, que já conhece ou porque fez outro tipo de formação e lhes foi apresentada esta ferramenta. É realmente uma ferramenta muitíssimo interessante, é uma ferramenta do tipo moral, não é? Que permite o trabalho colaborativo, que ganhou uma série de funcionalidades novas recentemente. Quem está habituado a usar o Padlet ou quem usou o Padlet, por exemplo, há 2 anos e nunca mais lá voltou e agora vai voltar a olhar para o Padlet, vai perceber que há aqui uma série de novidades relacionadas, algumas delas com ferramentas de inteligência artificial. Mas eu vou-vos apresentar de uma forma global, está bem? A ferramenta. E depois vocês vão ser convidados a trabalhar aqui nos conteúdos mais teóricos. Porquê? Porque reparei também na vossa apresentação que muitos de vocês estão a vir diretamente para o nível 2. Claro que isto não é responsabilidade vossa, mas e eu e o Luís que damos nível 3 regularmente, tínhamos sempre os formandos a dizer, epá, isto é inacreditável, nós já fizemos o nível 1, já fizemos o nível 2 e temos sempre que levar, peço desculpa pela expressão um bocadinho mais corriqueira, temos sempre que levar com o Digi, com o PEDU, com os ambientes híbridos, com as metodologias ativas, mas faz parte do referencial da formação, está bem? Portanto, para quem fez o nível 1 e já falou sobre o DigiCompedu, vai ter que voltar a falar sobre o DigiCompedu, vai ter que voltar a analisar esse referencial, que é o referencial e é o documento que está na base desta capacitação digital, ok? E que está na base daquilo que se está a tentar fazer na educação portuguesa, de modernizar um bocadinho aqui as práticas, está bem? Isso vai ser a parte do vosso trabalho nas salas simultâneas. Cada grupo vai ficar com uma competência diferente e depois vai ter que colocar num Padlet que eu criei para o efeito. Ora, são neste momento 18h50. Vamos fazer o seguinte, em termos de pausa, eu vou apresentar-vos então aqui só a dinâmica da formação. Vamos fazer uma sessão de apresentação no Google Slides de forma colaborativa e depois, quando finalizarmos, paramos então, fazemos um intervalinho pequenino de 10 minutos e depois já retomamos para a apresentação do Padlet e com a tarefa nas salas simultâneas. Ora então, penso que estarão a ver ainda a minha tela, correto? Porque ainda não parei de projetar. Oi, já estou no final. Eu não vou ser muito maçuda, até porque esta apresentação, já estou como nós às vezes dizemos aos nossos alunos. Esta apresentação está disponível na plataforma Moodle. Muitas das coisas que aqui estão, o Dr. Joaquim já contextualizou no início da sessão, quando fez aqui uma espécie de uma perspectiva histórica sobre porque é que se está a ter esta formação e porque é que o governo apoiou financeiramente esta formação, nós pagou por fazer esta formação. Estamos aqui no nível 2, como já perceberam, há o nível 1, há o nível 2 e há o nível 3. Há aqui 2 colegas que nos disseram que já fizeram o nível 3 e, de facto, o nível 3 é um nível mais teórico, mais do ponto de vista do envolvimento, nosso envolvimento professor, na escola de uma forma mais macro, ok? Aqui o nível 2 é mais a nossa sala de aula. O objetivo das formações de nível 2 é preparar os professores para poderem estar mais à vontade, mais confortáveis com a utilização do digital com os nossos alunos, está bem? É esse o grande objetivo do nível 2. Daí o nível 2 ser um nível normalmente considerado mais prático, em que se apresentam ferramentas. Às vezes até havia a crítica de que eram ferramentas a mais. E nós, nesse sentido, tentámos reduzir o número de ferramentas que vos vamos apresentar, porque mais vale vocês ficarem a perceber minimamente o que é o Padlet e saberem usar o Padlet, do que eu agora chegar aqui e dizer assim, vamos apresentar o Padlet, o Nearpod, não sei o quê, não sei. Vocês de repente pensam assim, então para lá, já não sei o que é o quê, não é? Pronto, então tentámos não vos assoberbar de ferramentas, mas apresentar-vos algumas que consideramos ser muito interessantes. Aqui o cronograma, já falámos, vou avançar. Aqui são os grandes objetivos da formação, desta formação que o Dr. Joaquim já falou.
Aqui, de uma forma global, o objetivo base é dotar os professores das competências básicas deste referencial do DigiCompedu. Quem fez o nível 1 seguramente já ouviu falar disto. Quem não fez, se calhar, o que é isto? Nunca ouvi falar, não é? Mas é um referencial que está traduzido para português, que tem 6 áreas de seis competências base, e essas 6 competências, depois cada uma delas é subdividida em subcompetências, ok? Umas mais vocacionadas para o aluno, umas mais vocacionadas para o desenvolvimento de recursos digitais, outras mais vocacionadas para nós. Portanto, são diversas as competências. E o objetivo é que todos nós estejamos minimamente preparados para todas aquelas competências. Depois, este plano de capacitação digital tem, depois, de uma forma mais global, este grande objetivo, que é alicerçar a integração transversal das TIC e das ferramentas digitais de uma forma global nas práticas profissionais, nas práticas pedagógicas, nas nossas práticas, implementá-las mais regularmente na nossa rotina, apesar de todos nós concordarmos seguramente também que o tradicional é muito importante, não é? É extremamente importante também, mas quando de vez em quando misturamos ali uma coisa um bocadinho fora da caixa, os alunos também tendem conseguimos de alguma forma captar um bocadinho mais a atenção dos nossos alunos. Penso que todos vocês seguramente já tiveram essa experiência. Depois, as principais ações que foram tomadas para a implementação deste plano de capacitação digital foi a disponibilização dos equipamentos individuais aos alunos e aos professores, que nós todos sabemos que este processo está longe de ter sido perfeito, está longe de ser um processo tranquilo, não é? Sabemos que a qualidade dos computadores é muito discutível, mas a verdade é que todos nós recebemos um computador, pelo menos é essa a ideia que eu tenho. Recebemos conectividade, apesar de agora nem sempre todos estarem a funcionar os routers, e isso foi um dos principais pontos, não é, destas ações. Depois a conectividade, como está ali também, e depois também o acesso aos recursos educativos digitais. Existem vários repositórios que nos disponibilizam recursos e depois também a aposta na capacitação digital dos docentes, em que serão vocês, e esta é a ideia, a criarem os próprios recursos digitais, não é? Ao vosso gosto e vocacionados para os vossos alunos, não é? Melhor do que ninguém vocês saberão aquilo que se adequa para os alunos que têm à vossa frente, não é? E dentro daquilo que é as vossas escolas, já temos aqui professores de vários pontos do país, de Guimarães, de Aveiro, que é a minha terra já agora, sou da zona de Aveiro, e aqui de Lisboa, e portanto temos aqui várias zonas do país representadas e as realidades são completamente diferentes. Luanda, Cabo Verde, não é? Se não estou em erro. Portanto, temos aqui várias realidades representadas nesta turma. Aqui é a perspectiva histórica, vários programas que isto também, nós não vos vamos maçar com isto, mas também quando esta formação é de 30 horas, mas quando a formação era de 50 horas também tínhamos que analisar um bocadinho esta perspectiva histórica. Muitos de vocês seguramente lembrar-se-ão do PTE, que ainda muitas das escolas ainda são os computadores que têm dessa altura, os computadores dos HP do PTE, mas antes disso ainda houve outros projetos, o Escolinha, os Magalhães, houve uma série já de projetos relacionados com as TIC nas escolas. Eu vejo aqui algumas caras mais jovens, se calhar não se lembram de alguns destes, mas também vejo aqui caras de pessoas mais experientes e seguramente lembrar-se-ão de alguns destes projetos. Eu própria também não me lembro de todos, porque eu também dou aulas há cerca de 20 anos, portanto, desde essa altura é que começo a ter atenção a estas coisas, como é óbvio. Então, o famoso referencial, o DigiCompedu, o Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores. Este documento está disponível na plataforma Moodle, precisamente numa pastinha relacionada aqui com a sessão de hoje. Vocês vão encontrar lá o documento extenso, o documento original, e vão encontrar um folheto que é uma espécie de um resumo, está bem? Pois para trabalharem nas salas simultâneas poderá ser útil, por um lado, ver o folheto, que dá-nos assim uma perspectiva mais rápida, mais objetiva, mas depois para perceber um bocadinho o que é que são as subcompetências, ver o documento original. Este DigiCompedu tem aqui, eu tirei, esta citação foi retirada deste documento. Os docentes necessitam de um conjunto de competências digitais específicas para a sua profissão, de modo a serem capazes de aproveitar o potencial das tecnologias digitais para inovar e melhorar a qualidade da educação. Achámos interessante colocar aqui esta citação. Pode ser discutível, não é porque implementamos um RED na sala de aula que vamos melhorar a qualidade da educação, muito longe disso, mas de facto pode ser também uma mais-valia dentro da nossa sala de aula.
Aqui são os níveis de proficiência. Isto é um bocadinho semelhante àquilo que se usa nas línguas. Vocês, quando fizeram um check-in, o tal questionário que vos alocava a um nível, foram, de acordo com as respostas que deram, se ficaram alocados ao nível 1, de duas uma, ou foram posicionados no nível A1 ou A2, ok? Que são os professores que são curiosos, têm vontade de aprender, mas ainda não usam assim de uma forma muito regular a tecnologia em sala de aula. Depois, o B1 e o B2 são os equivalentes ao nível 2, é o nível que nós estamos neste momento. Utilização significativa, já vão fazendo algumas coisas diferentes, já definem estratégias com base também naquilo que é o digital, diversificam e entra aqui já na parte da reflexão e da partilha e do trabalho colaborativo, que também já é muito específico do nível 3, que é o nível que, em termos de nível de proficiência, é o C1 e o C2, são os líderes, são aqueles que inovam, que são críticos, que querem renovar as práticas no ambiente da escola, portanto, uma coisa um bocadinho mais abrangente, está bem? Nós estamos aqui no nível de proficiência B1 e B2, integração e especialização. Pretende-se que vocês comecem a integrar estas práticas dentro da sala de aula e que, de alguma forma, também se sintam mais cómodos, não é? Que, de alguma forma, estejam um pouco mais especializados na utilização dessas tecnologias. Estas são as seis grandes competências. Temos, em primeiro lugar, o desenvolvimento profissional. Isto depois no documento está mais extenso, o nome de cada uma destas competências, que é o nome da competência um bocadinho de forma mais reduzida. Aliás, nas salas simultâneas é assim que vai estar, porque não cabia o nome todo, o extenso. 2, recursos digitais, portanto, 1, envolvimento profissional. O 2, os recursos digitais. O 3, ensino e aprendizagem. O 4, como integrar tecnologias digitais na avaliação dos nossos alunos. Isto acho que seria uma mais-valia para todos nós, para nos poupar trabalho com os testes e PRIs e tudo o que envolve o nosso trabalho de casa, não é? Depois o ponto 5, a capacitação dos aprendentes, e o ponto 6, a promoção da competência digital dos aprendentes. Ou seja, nós próprios também fazemos com que eles melhorem as suas competências digitais. Está bem? E é sobre isto que nós vamos trabalhar depois na segunda parte da formação. Estes são os objetivos específicos do nível 2, está bem? Aquilo que eu vos apresentei anteriormente era de uma forma global da capacitação digital. O primeiro já vimos, portanto, promover o desenvolvimento, aprofundamento e densificação das competências digitais dos docentes, tendo em vista as 6 áreas do referencial do DigiCompedu. Depois, o capacitar os docentes para a realização de atividades com tecnologias digitais em diferentes modalidades de ensino. Isto veio também do pós-pandemia, mas quando nós não andámos a fazer formação e a tentar, de alguma forma, encontrar tutoriais para, na altura do ensino à distância, conseguirmos dar uma aula minimamente com alguma qualidade. Depois, capacitar os docentes para a implementação de atividades que promovam a aprendizagem e o desenvolvimento das competências digitais dos alunos e estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das tecnologias em contexto educativo. E, obviamente, também é preparar-vos para vocês depois poderem, a lógica será sempre fazer isto sequencialmente, nível 1, nível 2 e depois o nível 3. Está bem? Já percebemos que não tem que ser sempre assim, mas esta normalmente é a lógica. Então, no final desta formação, vocês também deverão estar mais preparados para avançarem para o nível 3 e poderem ser líderes na vossa escola, está bem? Pronto. Desculpem, mas tinha mesmo que falar sobre isto. Já está, esta parte já está. Depois, agora, o que é que eu vos queria convidar a fazer? Para vocês também já estão aqui há 1h30 quase a ouvirem falar, não é? A mim, o Dr. Joaquim. E, portanto, agora começava com a primeira atividade prática antes de fazermos um pequeno intervalo. No Moodle, vocês vão encontrar por baixo deste PDFzinho que tem isto que eu acabei de vos mostrar, um link que diz assim, link Google Slides para a realização da apresentação. Todos vocês, isto é um Google Slides, que é o equivalente ao PowerPoint, mas da Google, ok? Online, permite trabalho colaborativo. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma primeira tarefa colaborativa. Eu não sei se aqui há alguém que não esteja habituado a trabalhar desta forma, de forma colaborativa, em que estamos todos a editar o mesmo documento. Mas é isso que vai acontecer. Eu vou mostrar-vos. Se algum de vocês se sentir confortável, pode já abrir também o link. Eu depois, entanto, posso pôr o link também aqui na sala do Zoom, no Zoom, para ser mais prático. E o que vocês vão ter é uma espécie de uma apresentação multimédia, está bem? E o que é que eu coloquei aqui? Coloquei aqui, de acordo com os nomes que eu fui buscar à plataforma de formação, mas não sei porque, eu acho que há pelo menos uma colega aqui que não me estava na lista, mas o que vocês vão ter que fazer é, isto está dividido aqui do lado esquerdo por slides, e vocês clicam e procuram o vosso nome. O slide 2 é a Ana Maria Araújo, que é a primeira colega da lista. O slide 3 é a Ana Paula Souza. O slide 4 é a Ana Rita Grave.
e assim sucessivamente. Vocês procuram o slide que tem o vosso nome e o que eu vos convidava a fazer era uma breve apresentação, ou seja, colocar aqui no slide o vosso nome, as disciplinas que lecionam, a escola onde estão, que é um bocadinho aquilo que fizeram na parte inicial da formação. Uma imagem que vos represente e aí já exploram um bocadinho as funcionalidades do Google Slides, está bem? Que é uma ferramenta da Google, qualquer pessoa tem acesso a esta ferramenta, é uma boa alternativa ao PowerPoint, sobretudo quando não temos necessidade para não estar a pagar uma licença do Office, não é? E, portanto, convidava-vos então a personalizar a sua página. Por favor, tentem não apagar nada dos colegas. Às vezes, este tipo de trabalho faz com que, inadvertidamente, um ou outro colega, sem querer, apaga o slide do colega. Portanto, tenham algum cuidado. Se fizerem alguma asneira, podem sempre andar para trás, o Ctrl Z ou o Undo, está bem? E podem, por exemplo, aqui no esquema, alterar o esquema para informação lado a lado. Olha, eu vou mexer aqui no da Ana Rita Graf. Ao lado a lado, e de um lado escrevem texto e do outro lado, por exemplo, inserem uma imagem, ok? Só a dizer-vos o seguinte, muitos de vocês já entraram, eu já tenho aqui o crocodilo, eu já tenho aqui o esquilo, eu já tenho aqui a chita, já tenho o canguru, eu já tenho o alce e tenho mais 10 pessoas. Tenho 15 pessoas neste momento a editar isto. Porquê é que aparecem estes nomes e não aparecem os vossos nomes? Eu partilhei isto de forma a que qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma conta Google, consiga editar, está bem? Portanto, neste momento, qualquer pessoa, um aluno, por exemplo, e isto poderia ser algo feito para alunos de primeiro ciclo que não têm ainda e-mail, vocês partilham o link, ok? Aqui no partilhar, o que eu fiz foi partilhei o link e disse que qualquer pessoa com o link podia ser editor. O que é que isto faz? Faz com que não vos foi pedido acesso via e-mail, vocês entraram diretamente, mas como entraram dessa forma, vocês aparecem anónimos. É-vos atribuído o nome de um animal, está bem? Eu, Joana Souza, não sei quem é quem, está bem? Isto pode ser bom, pode ser mau, mas é uma boa forma, por exemplo, para fomentar o trabalho colaborativo, mesmo para alunos ou pessoas que não tenham e-mails criados, está bem? Então, Ou seja, não aparece o nosso nome, é isso? não aparece o nome, Cláudia. Para Ah, aparecer, ok, ok. não tem que ter Eu colocado. estava à procura do nome. Não aparece o vosso nome aqui em cima. Sim, Atenção, sim. mas do lado esquerdo, salvo alguém que esteja na formação e que não estivesse na lista que eu recebi, vai estar os nomes de toda a gente. Eu tenho aqui Eu, 33 slides. A última pessoa é a eu Wanda não Alves, tenho, eu Não, posso não acrescentar o tenho. meu. a Diana não tem. O meu também não está. Vamos lá ver. Ora, então eu começo por Ana Rita Mas acho que deve Graça. ser só adicionar a slide, não é? Sim, sim, eu faço é duplicar, que é para ele manter mais ou menos a mesma estrutura. C, F, pronto, Ok. exatamente. É porque eu não tinha na lista inicial, a Diana não estava, possivelmente. Pois o Então, meu também não está. Cláudia Rosa. Diana, faz a Diana ou faço eu? Só para não estarmos a duplicar trabalho. Eu faço. Pronto. Mas alguém que não esteja, Eu, faz Cláudia mesmo. Rosa. Cláudia, exatamente, Cláudia. Acho que foi a Cláudia que eu identifiquei durante a apresentação. Peço desculpa, onde é que está o Sim. link? Então, Que eu- Cláudia, só um bocadinho, eu já vou colocar de novo. Cláudia, consegue fazer Hum. isso? Precisa que eu duplique para si e coloque o seu nome? Eu já, sim, acho que consigo. Vou É? tentar. Pronto. É muito simples. Botão direito do rato em cima de um que esteja disponível e pode Sim, fazer sim. slide. Ok, Depois está bem. altera o nome lá em cima e personaliza esse slide à sua maneira. Ok, Então, está bem. agora, relativamente aos colegas que me estão a perguntar onde é que está o link, eu, para ser mais fácil, vou copiar o link e vou colocá-lo, vou interromper agora temporariamente a partilha, vou colocá-lo aqui no chat do Zoom, está bem? Pode ser mais prático para alguns de vocês. Para quem não consegue através deste chat do Zoom, no Moodle encontram, na tarefa da sessão, está lá a dizer assim, link Google Slides para a realização da apresentação. Clicam nesse link e vai ser aberto aquilo que eu estava a mostrar. Está bem? Luísa, tem a mão no ar, diga-me, por favor. Bem, já está a responder à minha questão, que eu estava perdida sem saber onde é que havia de encontrar os slides do lado esquerdo. Mas agora já entrei Já pelo conseguiu? link que enviou. Sim. Pronto. Então, agora, No exatamente. Moodle não estava a encontrar onde é que era. É logo, na seção 1 é logo a terceira coisa que lhe aparece. Diz link Oh, Google Slides para a realização da apresentação. Clica lá, depois procura o seu slide do lado esquerdo, onde diz Luísa, penso que é Luísa Carneiro, não é? sim, Ou é Maria Luísa, se não está lá Maria sim, Luísa, sim, sou Maria Luísa também, sim. não é capaz de estar Maria Luísa Carneiro, está bem? Que eu fiz sempre Paz. Ok. está bem? Então, Isto 5 minutos para fazermos esta tarefa, está bem? Não precisam de fazer uma coisa muito elaborada, mas pronto, era giro ver aqui as vossas apresentações.
Eu consigo perceber quem é que está a fazer o quê, mas pelo nome do animal, por exemplo, percebo que a Coca é a Ana Paula Souza, por exemplo, tá bem? Porque está a escrever no slide a Ana Paula Souza. É só por isso. Percebo que a Helena Diogo é o unicórnio, porque sei que está a editar no slide da Helena Diogo. Mas, como vocês entraram pelo link, aparecem desta forma com os animalinhos, está bem? Pronto, e vocês também conseguem ver lá em cima uma série de bolinhas, significa que neste momento estão 21 pessoas a editar este fecheiro ao mesmo tempo. Portanto, temos aqui um trabalho colaborativo já fabuloso. Peço desculpa. Sim. Eu estou a aceder através do telemóvel. Ainda estou na escola, não tenho aqui o meu computador e não me lembro como é que eu chego ao Google Slides aqui já entrei no link, só que o link dá-me como se fosse em PDF, não consigo ir Não. Susana, possivelmente tem que ter a app do Slides instalada, e se cá não tem. não tenho. Pronto. Claro, Susana, não há problema. Não há problema. Se não conseguir se não conseguir fazer agora durante a sessão, faz depois quando chegar a casa, está bem? Sem problema. Pronto, é essa a situação. Eu vou tentar ver se Não há consigo problema. instalar. Ou isso, ou depois quando chegar a casa com o seu computador, faz com mais calma, está bem? Está bem, peço desculpa. Não faz mal. Ok. Guilhermina, Só uma pergunta, é preciso gravar alguma coisa ou ele fica nada, isto automaticamente grava gravado? automaticamente. Isto grava automaticamente, Guilhermina. É uma das mais-valias também destas ferramentas online, é que o trabalho é automaticamente guardado. Ou seja, não é como no PowerPoint que estamos a fazer, temos que guardar, não é? Para ele guardar as alterações que vamos fazendo. Aqui não. Aqui automaticamente está a ser tudo guardado. Desculpe, Joana, eu ainda não consegui chegar Então, Paula, ao sítio. Pode-me dizer como é que vou lá chegar? Tem duas formas. Ou através do Sim, Moodle, não sei se tem um sim, Moodle aberto, sim, tenho. na sessão 1, na sessão de hoje, é a terceira coisa que Hum, aparece, o terceiro item, diz assim, link Google Slides para a realização da apresentação. Clica nesse link e vai-lhe abrir, em princípio, se tudo correr bem, o link do Google Slides. sim, porque a mim diz-me aqui. Ação, operação de compromisso. Não, mais para baixo, mais para baixo. Mais. É Tem que andar para tarefa, baixo. estas tarefas são aquelas que são para nós fazermos, não é? As introdutórias, sim. Mas, Mais para baixo. e Depois da depois na sessão 1, exato. Consegui encontrar? Sessão 1 é isso? São 1, 12/5, tem aí a data Sim. e a hora, e por baixo tem o site da capacitação digital das escolas, o PDF daquele PowerPoint que eu vos estive a mostrar, e por baixo, link Google Slides para a realização da apresentação. É aí que tem que clicar. É o terceiro tópico que te aparece na sessão 1. Uhum. Ok. A minha net também é muito lenta, mas pronto, está bem. Eu acho que vai entrar. Obrigada. Desculpe. Pronto, entretanto é assim, eu vou-vos convidar ao seguinte, à medida que forem finalizando, eu tinha dito 5 minutinhos, se calhar estou a ser um bocadinho exigente em termos de tempo, não é? Mas pronto, também não se pretende que vocês desenvolvam muito, é só mesmo aqui uma brincadeira também para nível 2, trabalho colaborativo, temos que começar a estar à vontade com estas ferramentas. À medida que forem fazer, se quiserem fazer o intervalinho, e voltávamos às 7h20, está bem? Portanto, eu vejo aqui alguns slides já completamente editados, quer dizer, não sei se estão completamente editados, mas já têm aqui uma série de informação. Se, entretanto, finalizarem, podem tirar o som, desativar a câmara e fazer o intervalinho até às 7h20, está bem? Os restantes colegas, entretanto, à medida que forem finalizando, façam o mesmo, já sabem é que depois têm que estar aqui às 17h20, está bem? Pelo menos aqui 5 minutinhos de Obrigado. descanso. Vá, até já, até já. Eu estou aqui, eu não me vou embora. Vou-me embora só daqui a 3 minutos. Vou também, tenho que ir à casa de banho.
Agora sim, outra vez aqui a minha tela. E, portanto, como eu estava a dizer, o Padlet, que é a ferramenta que vos vou apresentar hoje, de uma forma sucinta, porque já não temos tempo assim para grande desenvolvimento da ferramenta, mas também o objetivo será um pouco vocês explorarem, é uma ferramenta do tipo moral. O que é isto de uma ferramenta do tipo moral? Como o próprio nome indica, é um espaço onde nós podemos colocar as nossas ideias, a nossa informação, pedir que outros façam o mesmo, fomentar o trabalho colaborativo e, portanto, é uma ferramenta que tem imensas funcionalidades. O Padlet, como eu disse também anteriormente, nos últimos anos foi incorporando novidades, foi aumentando o número de tipologias diferentes de morais que disponibiliza e, portanto, de facto, dá para coisas fabulosas. A própria DGE utiliza, na maior parte das formações que faz, o Padlet como o espaço em que as pessoas entregam os seus trabalhos, etc. Aqui eu vou-vos demonstrar, e depois vocês, obviamente, melhor do que ninguém, conseguirão perceber como é que podem adaptar isto para a vossa sala de aula, não é? Eu percebi também que existem aqui alguns colegas do pré-escolar, não é? Que vão ter aqui um trabalho um bocadinho mais desafiante de pensar como é que algumas destas ferramentas que nós vos vamos apresentar podem ser incorporadas para alunos do pré-escolar. Mas eu estou a focar nos alunos, mas muitas vezes nós também podemos preparar algum material para o contacto com os encarregados de educação, ok? O Padlet pode ser um excelente espaço onde os professores de primeiro ciclo, os professores de pré-escolar, colocam as evidências daquilo que vão fazendo, a partilha das atividades, as fotografias, os vídeos, não é? Em vez de estar-se a usar outro tipo de ferramentas que às vezes os professores de primeiro ciclo e do pré-escolar usam para comunicar com os pais e irem mostrando aquilo que se faz um bocadinho nas suas escolas e nas suas salas, pode ser aqui uma excelente alternativa para os professores de primeiro, segundo, terceiro ciclo e secundário, como um espaço de partilha de informação, de entrega de tarefas, etc, etc, etc. Ora, o Padlet é uma ferramenta que implica registro, certo? É uma ferramenta online. Aliás, todas as ferramentas que nós vamos trabalhar durante esta formação são ferramentas digitais online, com versão online, que se acedem através da internet, e o Padlet é um desses exemplos. Vocês têm aqui, por baixo do link do Google Slides para a realização da apresentação, tem o link de acesso à ferramenta Padlet. Os colegas que não tiverem ainda registro no Padlet, eu agradecia que o fizessem através deste link. E vou ser muito, muito sincera, está bem? E aproveito já para vos explicar aqui uma das desvantagens do Padlet. A grande desvantagem do Padlet é a quantidade de morais que nos disponibiliza. Ou seja, assim que nós fazemos o registro no Padlet, nós temos acesso a todas as funcionalidades que o Padlet disponibiliza. No entanto, a desvantagem é a quantidade de morais que nós podemos criar. Ou seja, imaginem o meu caso, eu sou professora de informática, não sei o que é que se passa nas vossas escolas, mas na minha escola as professores de informática têm 22 turmas, certo? Eu não tenho 22, mas tenho próximo desse número. Imaginem que eu precisava de um mural para cada turma, para distinguir, para não haver confusão, não é? Não ter ali no mesmo espaço os alunos do oitavo A, do oitavo B, do oitavo C, do oitavo D, para entregarem. Então, queria um mural para cada turma. Eu já tinha aqui um problema com o Padlet. Porquê? Porque eu, numa versão gratuita, eu só consigo criar até 3 Padlets, 3 murais diferentes. Ok? Portanto, esta é a grande desvantagem do Padlet. No entanto, e eles têm esta lógica de partilha para que as pessoas, cada vez mais hajam pessoas a registarem-se no Padlet, eles têm um sistema de referenciação, que é, se vocês derem um link a outras pessoas, por exemplo, aos vossos alunos, para eles se registarem no Padlet, por cada 3 registros que haja alguém a fazer, vocês ganham mais um Padlet. Está bem? Então, foi o que eu fiz. Eu coloquei aqui este link, que é o meu link de referenciação. Se vocês se registarem, se não tiverem ainda registro no Padlet, e vão fazer um registro agora para começarem a fazer as tarefas da sessão e do trabalho assíncrono. Se forem registar, se puderem fazer o registro através deste link, então, por cada colega novo que se registar no Padlet, por cada 3, eu vou receber mais um Padlet na minha conta. Eu, neste momento, esta conta que vou usar para vos demonstrar, tenho 19 Padlets, precisamente por este sistema de referenciar aos alunos e aos meus colegas professores, está bem? E já ganhei 15 ou 16 Padlets por esse sistema. Portanto, será algo que vocês terão que fazer também caso queiram e precisem de ter mais espaços, não é? Mais morais disponíveis.
Outra estratégia, que foi a estratégia que eu usei durante anos, era, eu tenho vários e-mails e tinha um registro no Padlet para cada e-mail. E depois tinha, né, no e-mail X usava os 3 Padlets. Às vezes aquilo dava-me um quarto e um quinto Padlet, eu nunca percebi muito bem porquê. Mas acontecia. Não sei se era ali algum bug do sistema, mas fui fazendo isto, está bem? Fui usando vários registros para ter mais do que os 3 Padlets disponíveis, está bem? Mas esta é a grande desvantagem do registro nesta ferramenta, é a limitação de painéis, de murais que nos disponibiliza. Portanto, 3 murais numa conta gratuita, não é? Não paga. Claro que se vocês quiserem pagar pelo Padlet, serão muitos mais murais disponíveis. E, aliás, essa informação está toda no pricing, na parte do preço, dos preços, etc., do Padlet. Mas é como vos digo, eu uso há imensos anos o Padlet e nunca tive necessidade de pagar para usar esta ferramenta. Com esse esquema da referenciação com os alunos, não é? Temos vários alunos em cada turma, e se 4 ou 5 alunos numa turma se registarem por aquele link, eu já estou a ganhar mais um Padlet. Se vocês, pode ser uma estratégia para vós, ou então fazerem vários registros. Depois o que eu também faço todos os anos é apago os Padlets, não é? E depois reinicio a construção dos Padlets para as turmas seguintes, nos anos seguintes. Ora então, o que vocês deverão fazer é aceder ao Padlet, não é? Eu neste momento até já tenho aqui o link aberto e esta é a homepage, a página inicial da ferramenta Padlet. Como podem ver logo aqui bastante apelativo, interessante, diz logo a que é que as pessoas vão, colaboração visual, trabalho criativo, educação, usado por 40 milhões de pessoas, e a possibilidade de nos inscrevermos gratuitamente. Se vocês andarem com o scroll para baixo, tem aqui alguns exemplos de Padlets. Este Padlet é giríssimo. Eu não me apercebi se havia aqui alguém de geografia, mas é um tipo de Padlet que permite que nós vamos incorporando informação em zonas específicas do planeta Terra, está bem? Aqui tem vários exemplos de tipos de murais diferentes, está bem? Vocês podem depois também escolher. Este é o mais tradicional, por colunas, e depois é uma questão de irmos escolhendo aquilo que mais se adequa à nossa realidade. Guilhermina, sim, se puder ajudar. Pronto, só para informar que eu entrei aqui pelo acesso da ferramenta e como eu fiz a capacitação digital no 1, Já eu tinha já estou registro. registada. Pronto, não há Tenho problema. registro, ok? Então, para os Pronto, era colegas, só para disso tudo. não tem problema, Guilhermina. É assim, quem tem que fazer registro, se puder fazer por aquele link, perfeito. Quem já tem registro, não há problema nenhum. Não há problema absolutamente nenhum, perfeito. Já não tem o trabalho de se registar. Então, página inicial do Padlet. No vosso caso, vocês deverão inscrever-se quem não tem conta, como é óbvio. Quem já tem conta é fazer o login, está bem? Eu vou fazer o login, mas a inscrição é muito simples. Vocês até se podem registar automaticamente com uma conta a Google. E ao clicarem aqui, ele pergunta que conta é que vocês querem usar, vocês escolhem a conta que querem usar para registro e aquilo é feito quase de forma automática. Podem fazer da forma tradicional, através do e-mail também, colocando aqui, não é, manuscritamente o e-mail, mas esta é a funcionalidade mais prática, com qualquer outro tipo de conta. Neste caso, eu já sou membra e vou fazer o login. Ele pergunta-me, eu tenho várias contas no Padlet, como vos acabei de dizer. Ele vai-me perguntar qual é a última conta. Às vezes o Padlet, quando vocês precisam de andar entre contas diferentes, é um bocadinho chato, mas não é impossível de trabalhar, não é? É sair, fazer logout, entrar com outra conta. Eu vou fazer login com o Google e é esta a minha conta, a conta que eu vou usar convosco. Ele faz estas perguntas tradicionais, eu vou dizer que quero continuar e vou aceder à minha página inicial do Padlet. Ele faz isto com alguma regularidade, vocês reparem, do lado direito da minha partilha tem aqui algumas informações. São novidades que eles vão tendo. O Padlet também vai fazendo alguns webinars formativos. Se depois vocês pretenderem, podem se inscrever e fazer alguma mini informaçãozinha que eles próprios disponibilizam. Coisas pequeninas, eu fiz uma ou duas já também, às vezes com alguma novidade. Portanto, ele vai alertando novidades no Padlet, vocês veem, porque realmente estas ferramentas digitais online têm essas duas vertentes, não é? Que por um lado é bom, porque estão sempre a atualizar-se, mas por outro lado é muito desafiante porque às vezes de um dia para o outro as coisas mudam e mudam bastante e nós que damos formação ou que usamos com os nossos alunos às vezes somos apanhados desprevenidos porque mudou tanto que nós já próprios também já temos que andar aqui à pesquisa e à procura dos sítios, não é? Pronto. Mas é mesmo assim, o online tem estas características, as coisas estão sempre a serem melhoradas, é isso que se pretende, e portanto nós temos que ir acompanhando.
Para quem já usou o Padlet há uns anos atrás e não voltou, vai perceber algumas diferenças, como eu disse, mas apresentando então muito rapidamente o ambiente gráfico. Claro que o vosso não vai ser exatamente igual ao meu, não é? Porque vocês podem não ter Padlets, podem estar a fazer o registro só agora, podem ter um Padlet. Neste momento, o que é que vocês veem? Eu estou na área dos recentes. Ou seja, estes são os murais. Cada quadradinho que vocês veem aqui é um mural diferente, ok? Daí eu ter dito, portanto, vocês conseguem perceber aqui, Neon Pessoal, eu tenho 20 Padlets disponíveis e estou a usar 11, portanto, significa que eu nesta conta já tenho 20 murais. Posso criar até 20 murais, ok? Vocês, o que vos vai aparecer aqui nas novas contas é murais, 3 murais, ok? E depois, à medida que forem criando, vai-vos aparecer 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, está bem? Depois, aqui então, o que eu estou a ver são os murais recentes, aqueles que eu usei recentemente, que abri, que editei, que vi, etc. Aqui neste tópico que diz criado por mim, aparecem todos os meus murais, repararem já são mais. Portanto, eu tenho aqui 11, portanto, aqui onde está 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, exatamente. Aqui eu tenho todos os murais que tenho criados nesta conta, mais diversos, ok? Ele dá-nos sempre a pré-visualização do mural. Aquilo que vocês estão a ver são as personalizações que eu fiz aos meus murais. Por exemplo, imagens de fundo que eu personalizei, e ele dá-nos como pré-visualização. Sim, Joana. Desculpe, no meu aparece 4 de 3. Quer dizer que eu já tenho mais. Vou conseguir editar na mesma? Ou convém criar Mas não percebi, Joana. Aparece-lhe 3 de 3? 4 de 3? 4 de 3. Então aconteceu aquilo que eu disse que não sei explicar muito bem, que é às vezes conseguimos criar mais um mural do que aquilo que temos disponível. Possivelmente não vai conseguir criar um novo. Pode experimentar. Se conseguir, boa. Se não, o que é que tem que fazer? Tem que apagar algo que já não precisa, está bem? Porque ele funciona dessa forma. Vocês se forem apagando, ele vai libertando espaço. Portanto, que é o que eu faço todos os anos. Eu, no final do ano, como mudo sempre os Padlets de umas turmas, não sei se tenho as mesmas turmas, não sei se tenho continuidade pedagógica, então apago sempre no final do ano para poder ter espaço. Às vezes não apago, às vezes até faço uma coisa, deixo sempre uma base, as dinâmicas de uns anos para os outros, e depois clono, que é uma funcionalidade que o Padlet tem, que é clonar, que é duplicar, entre aspas, um Padlet, não é? Com uma estrutura, depois apagamos só as publicações dos alunos e ficamos à mesma com a estrutura. Às vezes eu faço mais isso até do que apagar. Clono, apago os que não me interessam e clono a algo. Obrigada. Joana, é uma questão de experimentar. Se for aí a criar e não lhe aparecer nada é porque não vai conseguir, não é? Mas eu já vou explicar isto, não queria antecipar-me, queria só ter aqui alguma lógica. Então, aqui temos os criados por mim, que são os que eu tenho, aqui são os compartilhados comigo. Isto significa que estes 2 Padlets não são originalmente meus, foram criados por outras pessoas que compartilharam comigo e me deram privilégios de edição, está bem? Daí aparecerem aqui nos compartilhados comigo. Portanto, eu consegui editá-los, tenho acesso a eles, mas eles não são originalmente meus. E aqui os destruídos são os que eu vou apagando. Está bem? Que depois eles ficam aqui durante alguns dias, penso que se não estou em erro, durante 30 dias eles ficam aqui armazenados. Se não forem eliminados, vocês podem vir aqui sempre e excluir permanentemente, está bem? Mas é a lixeira também não vos ocupa espaço, mas se isto vos fizer alguma confusão, vêm aqui e excluem permanentemente. Agora, possivelmente, vocês vão andar a testar, não é? Vão fazer alguns testes até conseguirem, se calhar, o resultado final. Podem ir apagando, não é? E depois podem ir mesmo aqui e excluir permanentemente, e ele exclui permanentemente. Pronto. Outras coisas são passíveis de ser feitas. A criação de pastas, aqui, vocês podem, para organizar os vossos Padlets, para não estarem ali todos, como eu tinha os meus assim um bocado desorganizados, até porque esta funcionalidade não existia antes. E algumas destas coisas eu também já usava há alguns anos. Mas é possível então criarem pastas e depois criarem os Padlets dentro de determinada pasta. Por exemplo, vocês lecionam quinto e sexto ano. Uma pasta para o quinto ano, uma pasta para o sexto ano. Tem a ver com apenas e só organização da informação, está bem? Portanto, é possível aqui criarem aqui uma nova pasta, não é? E dentro desta funcionalidade dão um nome à pasta, criam e depois abrem a pasta e dentro dessa pasta é que criam o novo mural, o novo Padlet. Está bem? Portanto, também tem aqui esta funcionalidade. Mais coisas importantes aqui logo no início. Aqui os planos é precisamente aquilo que eu vos tinha explicado. A versão gratuita é 3 Padlets e depois explicar aqui os pagamentos e toda a gente. Portanto, se algum de vocês gostar tanto disto que queira pagar, é aqui que vai ver a informação dos preços. Mais coisas importantes aqui. Na parte superior temos a página inicial, que é onde estamos neste momento. Temos uma galeria
Porquê? Porque o Padlet também tem esta funcionalidade da colaboração e a própria equipa do Padlet tem aqui muitos modelos que nós podemos usar, não é? E adaptar para nós. Então, tem aqui a funcionalidade da pesquisa. Vocês podem pesquisar por kindergarten até ao 12º ano, educação superior. Imaginem que queriam procurar um Padlet de 8º ano sobre... Eu não sei se vai aparecer alguma coisa, ok? Tecnologia. Vamos ver se aparece. Não, ainda não aparece nada. Mas pronto, basicamente é isto. Vocês podem procurar aqui na própria galeria alguns modelos de Padlets por anos. Reparem que quando eu clico, vai mudando ligeiramente aqui este ambiente, não é? Significa que ele vai mudando de acordo com os anos que eu estou a selecionar. Depois, aqui no Aprender, eu coloquei o link direto no Moodle para esta área. Porquê? Porque isto tem aqui tutoriais em inglês, mas estão legendados do essencial do Padlet. Do essencial, ou seja, como é que se começa, como é que se personaliza. Algumas destas coisas eu vou-vos explicar agora, está bem? Mas tem aqui também, que eu vou explicar de uma forma rápida, já não temos tempo para ser uma coisa muito detalhada, mas depois vocês podem ver aqui, os vídeos são pequeninos, tem aqui vários vídeos, o maior tem 2 minutos e 38, e pode ser uma boa apêndice de alguma forma à formação, está bem? E eu coloquei, há um link na sessão de hoje que diz vídeos tutoriais do Padlet. É o link aqui para esta área, está bem? Depois, aqui é entrar, porquê? Porque nós podemos entrar num link do Padlet que alguém nos manda aqui diretamente. Eu confesso que não uso muito esta funcionalidade. Quando alguém manda um Padlet, eu coloco na barra de endereço e entro pela barra de endereço. Mas também é possível entrar aqui nesta área. Este TA é uma funcionalidade nova que eles estão a incorporar. Eu confesso também que ainda não a explorei. Está em beta ainda, está bem? Eles ainda não estão a divulgar muito isto, portanto eu não vou avançar com esta informação porque eu própria também ainda não a domino. E, por fim, aqui o botãozinho do criar. E é a partir daqui que nós podemos começar a criar os nossos morados. Antes disso ainda, mostrar-vos aqui também a parte no canto superior direito de acesso às configurações, para vos dizer onde é que vocês podem ir buscar precisamente aquele link de referenciação que pode ser útil, está bem? Então, imaginem que vocês vão preparar uma atividade com os vossos alunos e querem que eles se registrem no Padlet. Vocês podem lhes enviar o link de referenciação, o vosso próprio link de referenciação. Como é que fazem isso? Aqui, então, como eu mostrei, vão ao vosso nome, no canto superior direito. Se vocês associarem uma imagem, terão a imagem. Neste caso, eu pus um Bitmoji que é meu. E aqui nas configurações. Clicam em configurações, vão ter acesso aqui a algumas informações, nomeadamente à imagem de perfil, que vocês podem configurar, o nome que aparece no vosso perfil, o e-mail associado, o meu nome do utilizador, está bem? Por exemplo, se vocês me quiserem associar como colaboradora num Padlet, colocar em formadora JP Sousa, ele automaticamente, vai-vos aparecer logo o meu iconezinho, é a minha imagem de perfil, e ele assume logo. Informação sobre nós, eu por acaso nunca escrevi aqui nada, e do lado esquerdo vocês têm aqui uma série de informações. Alteração da senha, esqueceram-se da senha ou querem mudar a senha. As notificações aqui são coisas um bocadinho específicas, mas pronto, aqui há algumas informações que vocês depois podem ver com calma, alterar as configurações. Painel, acessibilidade, questões relacionadas com a parte da acessibilidade. Temos aqui uma colega que está na parte mais de educação especial, se calhar aqui podem ver algumas funcionalidades interessantes. E aquilo que eu queria mostrar-vos especificamente era aqui a parte das indicações, que é aqui que vocês vão buscar o tal link. Já agora, dizer-vos também que a qualquer momento vocês podem excluir a vossa conta, ok? Acaba a formação, fazem o que têm a fazer para a formação, mas, não, isto não é uma ferramenta para mim, não vejo utilidade para a minha realidade, não quero ter mais um registro feito numa ferramenta. Podem sempre excluir a conta, está bem? Portanto, nas configurações aqui no excluir conta. Voltando aqui às indicações, está aqui explicadinho como funciona. Veja abaixo o seu link de indicação exclusivo, portanto, foi este o link que eu coloquei no Moodle, está bem? E vocês, ao entrar por este link, automaticamente o que o Padlet vai fazer é atribuir-me por cada 3, não é? Que é o que diz aqui, compartilhe com pessoas que você deseja convidar, você ganhará um Padlet gratuito para cada 3 amigos que se inscreverem usando o seu link. Seus amigos, por sua vez, ganharão um Padlet gratuito. Talvez seja por causa disto que alguns de nós temos mais do que 3. Agora que reparem nisto com mais calma. Seus amigos, por sua vez, ganharão um Padlet gratuito. Pode ter a ver com isto. Então, copiam este link, copiar e enviam aos alunos, enviam aos vossos colegas, etc. Eu, quando iniciei a utilização do Padlet há muitos anos atrás, os primeiros Padlets que eu ganhei foi precisamente com os meus colegas, com
professores da minha escola, em que eu lhes mandei, não é? Olha, esta ferramenta é muito gira, registra-se aí, se faz favor, que eu preciso ganhar Padlets. E houve alguns colegas que se registaram e eu ganhei também alguns murais com essa funcionalidade. Pronto. Está bem, colegas? Esta parte acho que pode ser importante para alguns de vocês que têm assim um bocadinho mais de turmas para terem mais murais disponíveis. Vamos então agora, muito rapidamente, o que é que eu pretendo mostrar-vos? Como é que podem criar um Padlet, como é que configuram esse Padlet e como é que se publica alguma coisa num Padlet, está bem? Vamos aqui cingir-nos um bocadinho a esta informação, porque senão vocês não vão ter tempo de fazer a atividade das salas simultâneas. Então, na página inicial, ou não, vocês têm também este botãozinho que dá acesso basicamente à mesma coisa que dá acesso a esta areazinha aqui, que diz criar um Padlet. Eu vou clicar aqui, criar um Padlet, e assim que eu clico aqui, que eu clico ali, ele vai-me dar aqui logo várias funcionalidades. Estas receitas de IA, que estão em versão beta, que são uma novidade há umas semanas, talvez uns meses para cá, são murais que são pré-feitos. Vocês dão alguns prompts, não sei se alguns de vocês aqui já fizeram alguma formação de inteligência artificial, mas basicamente o que acontece é, ele pergunta-vos qual é o ano de escolaridade para o qual vocês querem criar o mural, qual é o tema, que subtópicos é que pretendem, e ele próprio cria o mural todo, ok? Basicamente é isto que estas funcionalidades de receitas de IA vos disponibilizam. Vocês depois poderão explorar isto, porque eu vou fazer a demonstração da adicional. Desculpem só porque tenho aqui vários colegas a quererem entrar. Pronto, depois, isto são alguns exemplos de murais que são feitos de forma automática, de inteligência artificial, e aqui eles chamam-lhe receitas que são murais específicos. Por exemplo, agora para o Dia das Mães, foi criado aqui alguns modelos de murais para criar atividades para o Dia das Mães, por exemplo. Aqui este é um mural específico para gerir ficheiros. E, portanto, tem aqui algumas coisas específicas também, alguns murais mais vocacionados para determinadas áreas. Para nós, ou usamos o quadro em branco ou usamos o sandbox. O sandbox é também uma novidade, já não tão recente como algumas destas, mas é também uma funcionalidade muito gira. É um tipo de mural cujo objetivo, eu diria que seria um mural mais adaptado ou mais adequado, eventualmente, para faixas etárias mais baixas. É mesmo como o próprio nome indica, a ideia deles é que aquele mural seja uma caixa de areia. Aliás, o tutorial é muito giro, eu coloquei-vos o tutorial também da própria empresa Padlet, que é uma miúda, uma rapariga, uma menina, uma aluna, a falar e a explicar. E é mesmo esse o objetivo, é como se fosse uma caixa de areia, o que é que se vê as pessoas a fazerem, as crianças a fazer nas caixas de areia, a brincar, a fazer coisas, e a ideia é mesmo essa, é partilhar um espaço em branco, aparece do lado direito uma série de ferramentazinhas de escrita, de post-its, de quadradinhos, e as pessoas vão criando ali colaborativamente informação, está bem? Portanto, isso será o sandbox em branco, depois convido-vos também a ver o tutorial que coloquei, também está em inglês, mas também está com tradução e é muito giro, eu pelo menos diverti-me imenso a ver aquele tutorial. Neste caso em particular, vamos aqui à parte do quadro em branco, está bem? Assim que eu clico em quadro em branco, ele cria aleatoriamente aqui um fundo. Se vocês repararem, vocês vão reparar seguramente que ele vai criando fundos completamente aleatórios. Eu agora coloco aqui isto de super dourado, às vezes coloca assim uns fundos azuis. Isto é tudo personalizável. E a primeira coisa que ele pergunta é o título que eu quero dar ao meu Padlet. Eu vou pôr aqui Padlet de teste, formação, e vou pôr a data de hoje. Pronto, vocês colocarão um título mais adequado, não é? Definem que é um tema, uma turma, etc. Ok. Depois, o formato que querem que o vosso mural tenha. E isto vai depender muito da atividade que vocês pretendem criar. O formato mural é o mais tradicional, apesar de o formato de colunas também ser muito usado. Aliás, o mural que eu disponibilizo para vocês entregarem o trabalho da sessão, das salas simultâneas, é um mural em formato de colunas. Portanto, de colunas mesmo divididas com tópicos e depois as pessoas têm que colocar a informação debaixo da coluna adjacente, aquela que fizer sentido. Portanto, o mural, a informação vai ficando aqui aleatoriamente espalhada. Este é a mesma coisa, só que fica mais organizado. Portanto, enquanto aqui o mural, dependendo do tipo de conteúdo que é publicado, se é uma imagem, se é um texto mais longo, uns vão ficar uns mais abaixo, outros mais acima. Aqui a grade, o objetivo é basicamente o mesmo, mas as coisas ficam todas organizadinhas com o mesmo tamanho. Vá, ok? Nem que tenha que ficar um espaço em branco, porque há um conteúdo maior, mas depois o que vai a seguir vai entrar na mesma zona. Portanto, não sei como é que vos posso explicar isto sem mostrar. Tabela.
Usa-se muito para, por exemplo, partilhar arquivos de multimédia, informação, etc. A forma livre é também muito interessante, porque depois vocês podem, inclusive, fazer ligações de umas publicações para as outras, por exemplo, como se fosse um esquema, que nós dizíamos no quadro. A linha do tempo coloca-vos a informação ordenada cronologicamente, também é muito interessante para trabalhos de história, algumas tarefas mais específicas. A lista, fica tudo assim como se fosse um blog, em feed de notícias, né? Vai aparecendo assim tudo sequencialmente. E o mapa, que há um bocadinho naquele slideshow que apareceu na página inicial, apareceu, que aparece mesmo, coloca-vos um mapa mundo. Há vários modelos, uns como se fosse real, outros mais de desenho, e depois vocês incorporam nas zonas que pretendem a informação que pretendem também, ok? Eu vou criar um do tipo mural para já, concluído, e está criado originalmente no Padlet. Eu já podia partilhar isto com os meus alunos, está bem? Naturalmente. Agora, há aqui algumas melhorias que eu posso fazer ao meu Padlet, nomeadamente colocar uma descrição, colocar aqui algumas imagenzinhas, mudar o fundo e terem atenção a algumas configurações também. O que é que me aparece aqui? Aparece-me, então, o nome do Padlet que eu defini logo no início, aparece-me aqui uma barra de pesquisa. Esta barra de pesquisa, quando vocês começarem a ter muitas publicações, pode ser útil, não é? Procurarem alguma informação, imaginem que já têm aqui dezenas de publicações dos vossos alunos. Querem procurar alguma coisa em específico de um aluno ou um conteúdo em particular, podem fazer pesquisa. E aqui em baixo, o mais, que é onde depois as pessoas vão incluir aqui a informação. Isto tem já a ver com a parte da publicação que eu vou deixar mais para daqui a um bocadinho, está bem? Depois, o que é que aparece mais? Aqui do lado direito, vocês vão encontrar este botãozinho, que tem uma setinha, que é o painel de partilha. Está bem? Está em português do Brasil, como já se devem ter percebido. Painel de partilha. E o que é possível fazer aqui? Eu vou clicar, muita coisa, nomeadamente as permissões que vocês vão dar às pessoas, não é? Neste momento, os visitantes podem escrever, podem colocar coisas no Padlet, mas vocês podem dar-lhes mais privilégios ou menos. Imaginem que vocês querem usar um Padlet apenas e só para serem vocês a colocar lá informação e ser uma espécie de um livro, não é? Onde vocês colocam vídeos e informação para os alunos consultarem. Vocês, por exemplo, dão-lhes acesso, mas tiram aqui a possibilidade de escritor, colocam só como leitores. E eles só podem ver a informação que está no Padlet. O que é que vai acontecer? Este botãozinho, para eles, vai desaparecer. Para a pessoa que vocês vão partilhar, e a pessoa não pode partilhar absolutamente nada, não pode colocar lá a informação, só pode ler a informação. Mais coisas aqui do painel de compartilhamento. Portanto, alterar então os privilégios de edição do nosso Padlet. A privacidade do link, neste momento está secreta, ou seja, este quadro, este mural, é oculto do público. Só a quem vocês enviam o link é que consegue ver este mural. Se quiserem que seja público, por exemplo, aparecer naquela lista de exemplos, colocam este. Mas também podem colocá-lo bastante protegido. Podem colocar uma senha, imaginem. Se vocês querem dar este Padlet à turma A e B, clicam aqui, alteram para senha, a senha é automaticamente criada e vocês facultam o link aos alunos e depois, quando eles tentam entrar no Padlet, é-lhes pedido a senha e vocês dão a senha. Também é uma forma de proteger os dados. Imaginem que têm no Padlet alguns elementos que contêm dados pessoais dos alunos. Pode ser uma solução, está bem? Não é muito habitual ver Padlets desta forma, o mais habitual é mesmo este que é o que vem por definição, mas pode ser algo importante para vocês. Aqui é onde vocês adicionam os colaboradores. Lembram-se de eu ter dito há bocadinho que havia uma parte que era os Padlets que não eram criados por mim, mas que eu estava como colaboradora? Foram os meus colegas que me adicionaram como colaboradora aqui nesta área, está bem? Colocaram o meu endereço e eu fui convidada e aceitei para editar aqueles Padlets. Depois, aqui temos a forma como nós compartilhamos isto com os alunos. Podemos apresentar em modo PowerPoint também. O Padlet tem essa funcionalidade de mostrar aqui, não faz sentido porque ainda não tem publicações, mas imagina que eu já tenho aqui algumas publicações e posso ver o meu Padlet de diferentes formas. Como se fosse quase um slideshow. Posso criar um código QR para atribuir aos alunos. Por exemplo, imaginem que vocês têm um Padlet que estão a projetar, os alunos não têm computadores, têm os telemóveis. O mais fácil é, clicam aqui no código QR, os alunos com os seus telemóveis abrem e depois, com o seu telemóvel, fazem o que tiverem a fazer, se vocês os autorizarem, como óbvio. Podem também incorporar o vosso Padlet no site, ou num Moodle, numa plataforma, num Classroom, etc. E isto é incorporar em algumas outras aplicações também é possível. Confesso que também nunca fiz, nunca tive essa necessidade.
Aqui são coisas muito específicas também, eu vou avançar. Por fim, vocês também podem exportar os vossos Padlets como imagem, como PDF. Por exemplo, no final do ano eu estava a dizer que apago sempre os meus Padlets, mas eu faço sempre, durante assim algum tempo, uma cópia do meu Padlet em PDF. Porque às vezes eu tenho aqui, os alunos entregam-me aqui trabalhos que eu avalio, e se houver alguma questão, eu tenho sempre ali uma cópia em PDF daquilo que tinha, está bem? Podem sempre imprimir. Neste caso, esta opção está desativada, baixar todos os arquivos, porque eu ainda não tenho aqui nada. Mas se tivesse aqui ficheiros, coisas que alguém tivesse aqui colocado, esta funcionalidade estava ativa e permitia-me baixar os arquivos todos que estivessem no meu Padlet, está bem? Textos, imagens, multimédia, o que fosse. Aqui, basicamente, esta parte dá-me acesso a tudo que eu aqui tenho, simplesmente, se eu quisesse, por exemplo, passar rapidamente para o exportar, clicava aqui e ele vinha-me aqui para esta área. Aqui no compartilhamento, na partilha, penso que está tudo mais ou menos explicado. Aqui é a funcionalidade de clonar. Imaginem aquilo que eu disse também há bocadinho. No final do ano, eu tenho aqui já um Padlet com uma estrutura que uso todos os anos para as minhas turmas. Eu posso clonar, não é? De uns anos para os outros, e assim estar a criar tudo de raiz, a criar as secções. Portanto, é só clonar. Ele cria um Padlet diferente, com um link diferente, e depois partilhar com a turma em particular e fazer alguns ajustes de personalização, como é óbvio. Aqui tem a ver com as notificações, ou seja, o painel de atividades, neste momento também não faz sentido, vai estar vazio, mas eu podia-vos mostrar aqui outros Padlets que tenho de alunos meus, aparece-me aqui tudo aquilo que aconteceu, quem é que publicou, a que horas, com que nome, que conteúdo, aparece aqui neste painel de atividades, está bem? Vocês conseguem ter acesso a quem partilhou, a que horas, etc. Aqui é a funcionalidade de abrirem a apresentação de slideshows, que aqui ainda não faz sentido porque eu não tenho nada publicado, e por fim a roda dentada. Aqui na roda dentada sim nós temos acesso a imensas funcionalidades. A saber, o título, imaginem, não está bem, posso mudar a qualquer momento, uma descrição, criado no âmbito da formação PTD nível 2. E fica aqui uma breve descrição. O ícone é que é uma espécie de uma imagenzinha que eu posso colocar e que vai ficar aqui junto ao nome e que depois também vai funcionar como o favicon do meu Padlet. Não sei se sabem o que é o favicon, possivelmente não, é um termo um bocado específico. O favicon é isto, vem aqui na minha barra de endereços, tenho o Moodle, tenho a Drive, tenho o Gmail. Este iconezinho, normalmente é o logotipo dos serviços, é o favicon. Ok? Um bocadinho, que há colegas que estão a cair e a entrar de novo. Isto aqui é o favicon do Moodle. Isto aqui é o favicon, este iconezinho pequenino ao lado do endereço, é o da Drive. Aqui é o do Gmail e assim sucessivamente. Isto é o favicon. Portanto, a imagem, o ícone que vocês escolherem será o favicon do vosso Padlet, está bem? Vai ficar ali associado. Então, temos inúmeros ícones da própria ferramenta, do próprio Padlet, está bem? Parecidos aí com os nossos emojizinhos, aquelas coisas que nós usamos, mas vocês podem pesquisar, mas também podem fazer upload de alguma imagem que tenham guardado no vosso computador, está bem? Também é possível colocar um ícone de uma imagem vossa, por exemplo, um Bitmoji ou algo que para vocês faça sentido, está bem? Eu vou pôr aqui um que tenha relação aqui com o digital, vou pôr um computadorzinho, e aqui está, só um bocadinho. Pronto, escolhi um ícone e vou salvar. Reparem então que neste momento eu tenho o meu ícone junto ao nome e à descrição do meu. Depois, mais coisas importantes aqui. O papel de parede, que é o fundo. O Padlet tem inúmeros fundos. Eu confesso que sou um bocadinho esquisita, então muitas vezes vou buscar imagens ao Pixabay, que é um repositório de imagens gratuitas, portanto, imagens sem direitos de autor. Ou agora com estas novas ferramentas de IA, crio eu os próprios fundos. Peço ao ChatGPT, olha, cria uma imagem para um fundo que tenha este elemento, aquele e aquele outro, com qualidade para um mural. E ele cria-me e eu coloco aqui, está bem? Portanto, vocês farão como entenderem, podem usar, tem aqui imensas. Uns mais simples, outros já assim com umas texturas. Portanto, vocês têm aqui na parte dos fundos, vão aqui entre estas categorias, alternando, está bem? Como acharem melhor. Ou então, aqui no personalizado, vêm ao personalizado, upload, e fazem upload de uma imagem que gostem. Por exemplo, esta imagem eu criei hoje, eu estou a criar um repositório de recursos digitais para a biblioteca da minha escola, e então queria criar assim umas imagens para os banners do site. E
ele criou-me esta. Eu pedi-lhe para salvar esse sítio. Eu pedi ao ChatGPT para criar um banner para um site de recursos digitais e ele criou esta imagem do rapaz com o computador, com o caderno, etc. Pronto. Portanto, aqui nas configurações eu alterei o papel de parede, não usei, só para dar uma forma de voltar aqui a repetir o processo, não usei nenhum destes modelos que o próprio Padlet tem, mas vim aqui ao personalizado e carreguei uma imagem que tinha guardada no meu computador, está bem? Portanto, esta imagem foi isso que eu fiz, carreguei uma imagem que tinha guardada no meu computador. Vocês também podem usar estas funcionalidades, pesquisar diretamente aqui no Google Imagens, desenharem vocês o fundo, tirarem uma fotografia, portanto há aqui uma série de funcionalidades. O esquema de cores, escuro ou claro, a fonte, que depois será usada para a publicação também dos textos, está bem? Só temos estes 4 tipos de fontes diferentes, não temos mais. Eu vou escolher aqui o primeiro. O tamanho da publicação, se queremos o padrão, tem um determinado tamanho, ou se queremos que seja um pouco mais largo. Em termos de acessibilidade, o largo pode fazer sentido se tiverem alunos com algumas dificuldades visuais. O formato, e é possível a qualquer momento, vocês escolheram o formato mural, foi o que eu escolhi. Mas imagina, vocês começam a publicar aqui coisas e pá, isto devia estar organizado de outra forma. Vocês podem vir sempre aqui à roda dentada, às configurações, e alterar o formato para um dos outros todos que eu vos demonstrei. A qualquer momento. Claro está que alguns não são provavelmente muito compatíveis, não é? Então vocês depois poderão ter que fazer pequenos ajustes, não é? De repente, se quiserem colocar colunas, ele vai colocar uma coluna e tudo por ali abaixo. Vocês poderão ter a necessidade de arrastar as publicações para colunas diferentes, está bem? Mas é possível, a qualquer momento, alterar o layout do formato que vocês escolheram. Isto tem a ver com a classificação, está bem? Vocês podem colocar de forma a que as pessoas, quando vierem aqui, possam classificar as publicações uns dos outros e podem alterar aqui o tipo de classificação, coraçãozinho, aí dentro do coraçãozinho podem pôr, sem ser coração, podem pôr estrelas, podem pôr votar o fixe ou não fixe, portanto podem alterar aqui estas configurações de comentários e de classificação. Podem também dizer que querem que fique ou não junto à publicação o nome e a hora, o nome da pessoa que publicou e a hora a que a pessoa publicou, neste caso está ativo. Se eu não quisesse, fazia ocultar e é publicado, mas eu não sei quem é que colocou ali aquilo, não é? Pode não fazer muito sentido para nós, mas também pode, depende um bocadinho daquilo que vocês pretenderem. A moderação, atenção à moderação, se vocês disserem que a moderação é manual, vão ter uma trabalheira, porque cada pessoa que publica alguma coisa no vosso mural, vocês vão ter que ir aprovar ou não, está bem? Portanto, tenham também alguma atenção aqui à moderação, ou nenhuma, ou de forma automática, que é da própria ferramenta. A manual, já sabem que vão ter algum trabalho, está bem? Depois a proteção contra cópias, podem também ativar ou desativar estas funcionalidades. E por fim o URL, porquê? Porque o URL do Padlet, se vocês repararem, é assim um bocadinho esquisito, não é? Tem aqui um URL no mínimo um bocadinho estranho. Vocês podem simplificá-lo. Neste momento o meu Padlet tem este endereço aqui um bocado estranho, é padlet.com/formadora-jpsousa/padlet de teste forma... ali com uma série de números e ícones e letras, etc. Vocês podem chegar aqui e dizerem que queriam que isto fosse, que simplificasse para PTD N2 ET1, né? Turma 1, nível 2. E reparem o que é que aconteceu aqui no meu endereço. Automaticamente simplificou para isto. E vocês depois copiam este endereço e é este endereço que partilham com quem querem partilhar, está bem? Portanto, são preciosismos, mas já que estamos a aprender a usar o Padlet, podemos também aperfeiçoar nestas coisinhas pequeninas. Pronto, tenho o meu Padlet criado. Penso que em termos de configurações, essencialmente era isto. Agora, era importante ainda, eu estou a ficar mesmo preocupada com as horas, eu não sei se vamos conseguir fazer a tarefa, mas se não conseguirmos, nem que eu peça depois ao Luís para na semana que vem fazer essa tarefa, ou deixar-vos terminar a tarefa das salas simultâneas. Porque é mesmo importante ainda vos mostrar a parte da publicação. Não é que seja uma coisa assim muito complexa, mas ainda vou demorar uns 5 minutinhos à vontade. Ora, criado o Padlet, como é que se pode publicar a informação no nosso Padlet, não é? É uma pergunta importante e é aquilo para que o Padlet serve. Ora, muito simples. Neste caso, como eu escolhi o tipo mural, mais tradicional, temos aqui o botãozinho do mais. Eu posso clicar 2 vezes ou clicar simplesmente aqui. E ele coloca-me logo aqui uma caixinha a perguntar qual é o assunto e com a funcionalidade de uma série de incorporações de elementos. Aqui o assunto eu vou pôr uma coisa qualquer, vou pôr aqui texto.
Eu tinha aqui pré-selecionado alguma informação. Imaginem que eu queria pôr este texto. Vou copiar só o primeiro parágrafo para não ficar muito extenso. E vou escrever aqui este texto. Podia escrever, digitar diretamente, ok? Neste caso eu já tinha feito num outro ficheirozinho do Word, colei aqui, ok? E, portanto, primeira publicação simples é um texto, certo? Escrevo texto, coloco aqui o texto. Posso fazer aqui este preciosismo de alterar a cor da minha publicação, são detalhes, e publicar. E já está. Portanto, a Joana Souza publicou aqui com a configuração do fixe ou não que eu defini antecipadamente, com a possibilidade de deixar comentários e o meu texto. Portanto, simples, não é? O mais básico de tudo é a publicação de texto. Mas eu posso publicar outras coisas, não é? Vocês têm aqui, se repararem, várias funcionalidades. Uma delas é a importação, o upload de coisas que nós tínhamos guardadas no nosso computador. Então, imaginem que vocês tinham uma imagem qualquer no vosso computador, ou um ficheiro PDF, ou uma apresentação multimédia feita no PowerPoint, ou noutro formato qualquer e querem carregar para aqui. Clicam aqui no importar, ele abre-nos o explorador, como podem ter reparado seguramente. Eu tinha aqui preparado alguns conteúdos, vamos ver se eu chego lá. E tinha selecionado aqui umas tiras da BD, da Seguranet. Vou selecionar aqui esta tira. E vou pôr, a dizer que é uma tira BD sobre o ciber, ali está com Y, mas também se pode escrever assim, ciberbullying. Certo? E publico. Isto é válido, eu demonstrei-vos com uma fotografia, mas como vos acabei de dizer, é válido para apresentações, para PDFs, para ficheiros, está bem? Só para não estar a mostrar as mesmas coisas. Reparem que, como eu não mudei a cor da publicação, ele aparece em branco, que é a cor base. Esta aqui eu mudei para amarelo, ele apareceu com a publicação a amarelo. Vou continuar aqui a mostrar. Portanto, isto foi o importar, o fazer o upload de ficheiros que temos guardado no nosso computador. E aqui é a possibilidade de colarmos um link. Imaginem que vocês querem colar um link de alguma coisa. Mas, ao clicarem aqui, vão abrir a área que vos dá acesso a todas estas mais 13 funcionalidades. Então, o que é que nós podemos, de uma forma global, colocar num Padlet? Podemos colocar outros Padlets. Imaginem que eu queria incorporar neste Padlet um outro Padlet. Ele vai-me dar a lista dos meus Padlets e eu posso, não faz muito sentido que este é o mesmo, vou apagar, mas é possível incorporar outros Padlets neste Padlet, está bem? Depois o upload de ficheiros, que eu vos mostrei agora mesmo. Portanto, basicamente aqui dá-vos acesso a todas as funcionalidades. O link, e aqui eu tenho que colar, por exemplo, podia colar ali diretamente o link de um site. Eu acho que até tinha aqui também alguns exemplos. Este aqui. E ele faz uma espécie de uma pré-visualização do site. Por acaso, eu não sei se isto vai funcionar, porque eu acho que o site da Seguranet hoje não esteve a 100%. Ele faz a pré-visualização com a mesma tira, mas depois quando vocês clicam vão para o site da Seguranet, está bem? Portanto, eu vou publicar. Não é bem, parece, mas não é bem a mesma coisa. Se repararem aqui, aparece logo o seguranet.pt e aqui não aparece, porque isto aqui é só a imagem. Continuando, temos também a possibilidade de tirar uma fotografia, que é o que dá aqui a hipótese aqui da câmara, gravar vídeo diretamente, gravar áudio, tem uma gravação de um áudio, gravar uma tela. Imaginem que vocês querem fazer uma espécie de um mini tutorial para alguma coisa aos alunos, podem gravar a tela e desenhar diretamente, também é possível, né? Fazer aqui qualquer coisa e também podem incorporar, está espetacular. Os colegas da EV devem estar a pôr as mãos à cabeça, mas em minha defesa não é fácil desenhar aqui no computador, ok? Sem uma caneta. Pronto, salvo e podia publicar esta maravilha, que desenhei diretamente, sei lá, pode fazer algum sentido em algumas situações, não sei, é puxar assim um bocadinho pela criatividade. Depois, aqui há algumas funcionalidades, esta funcionalidade de pesquisa, que pode ser giro, que possibilita-vos vocês criarem aqui pequenos quizzes sobre algum conteúdo, está bem? Fazem uma pergunta, a segurança na internet é importante? Sim, não. Às vezes. Pode ser essas hipóteses. Sim, não, de vez em quando. E adicionam. E fica aqui uma espécie de um questionário. Questionário. Mas vocês estão a perceber aqui a ideia. Pois quem vem aqui pode responder. Ok? Pronto. Mais uma funcionalidade. Para finalizar aqui as funcionalidades, tem ainda a possibilidade de, isto estando ligado a uma conta, acederem ao Google Drive da conta onde tem o vosso registro
e ir buscar lá um conteúdo qualquer que tenham diretamente, criar uma imagem de IA diretamente a partir do Padlet. Portanto, o próprio Padlet já incorporou esta funcionalidade de criarmos uma imagem. Imaginem que vocês não querem usar imagem nenhuma que têm, querem que ele crie uma imagem por inteligência artificial, podem pedir para ele criar, e uma fala de inteligência artificial. Aqui, por exemplo, na imagem, escreva o que você quer desenhar. Um computador e uma criança. O que é que ele nos vai criar? Está nada de jeito. Às vezes isto demora um bocadinho de tempo, está bem? Também acontece a mesma coisa em ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, a construção das imagens, mas pronto, até nem foi muito lento. Portanto, isto são aqui, ele dá-nos aqui, neste caso, 4 modelos, 4 exemplos de crianças com computadores. E vocês só tinham que selecionar a imagem que queriam e tinham uma imagem aqui toda gira, automaticamente criada por inteligência artificial, em que vocês estariam a publicar, sem infringir qualquer tipo de direito de autor, porque foram buscar a imagem ao Google, etc. Está bem? Portanto, imagem, publicar. E, portanto, já tenho aqui uma série de publicações do meu Padlet. Reparem que elas estão muito, não é? Muito, acabam por estar um bocadinho desorganizadas, têm tamanhos diferentes, mas é assim que vai funcionar. E à medida que vocês fossem, ou que os vossos alunos vão publicando aqui coisas, elas vão sendo espalhadas pelo mural, pelo nosso mural. Eu penso que em termos de publicação, essencialmente foi tudo explicado. Depois tem ainda também GIFs, vídeos do YouTube, diretamente a partir da plataforma, músicas do Spotify, pesquisar na web, localizações, portanto, tem estas funcionalidades todas de informação que podem publicar no mural do Padlet. Agora, queria-vos só mostrar, antes de avançar, aqui esta funcionalidade da roda dentada, que tem a ver com o formato. Lembram-se de eu ter dito há bocadinho que, ok, pronto, foi este formato de mural que eu escolhi, mas cá não é o mais adequado. Vamos mudar para colunas, ok? Por exemplo, ou para grade, ou para vocês verem. Reparem, como eu disse há bocadinho, eu não expliquei muito bem, é difícil de explicar, mas a grade o que faz é isto. Ele coloca, portanto, há uma primeira, como se fosse uma primeira linha, não é? E depois, a seguir, os próximos conteúdos vão ser posicionados a partir do mais largo, do mais comprido, neste caso que é o texto, abaixo. O mural não faria isto. O mural colocaria aqui um, aqui outro, ok? Espalhava melhor as coisas pela área. Mas não era bem este que eu vos queria mostrar. Eu queria vos mostrar mesmo era o formato das colunas. Certo? Então, formato de colunas. Reparem o que é que ele fez. Colocou aqui secção 1, adicionar secção e todas as minhas publicações para aqui abaixo, não é? Então, imaginem que eu queria aqui uma secção para ilustrações, outra para conteúdos. E vocês depois poderiam pensar noutras coisas diferentes. Outra para vários, não é? E concluíam. E então agora, o que é que vocês tinham que fazer? Tinham que reorganizar as coisas e colocar com a técnica do arrastamento nos sítios certos, está bem? Portanto, enganei-me, comecei uma mural por um mural do tipo mural, que é o mais tradicional, mas depois percebo que não era bem o estilo que melhor servia às minhas necessidades. Vocês podem, a qualquer momento, alterar e depois fazer esta reestruturação, está bem? Eu vou só aqui arrastar este nas ilustrações, este é vários, porque é o site, este é vários, esta é a imagem também, portanto, isto já estaria mais ou menos organizado por colunas, está bem? Pronto. E basicamente é isto. Agora sim, já poderíamos ver aqui este efeito do slideshow, da visualização do nosso Padlet em formato slideshow, que o que ele fará é isto, faz uma espécie de quase com o aspecto do Canva, para quem está habituado a usar o Canva, portanto a minha capa, logo ali copiar para os alunos acompanharem se for caso disso, e vão mandando, não é? Ilustrações, tiras BD, ciberbullying, a minha imagem, outra imagem, conteúdos, vai organizando desta forma. Parece-me também bastante interessante, às vezes, para mostrarmos aos alunos, imaginem que vocês dão um Padlet para eles colocarem trabalhos, pode ser uma forma gira, desculpem porque eu estou aqui, isto abre no novo e eu com os controladores de Zoom perco-me um bocadinho. Pode ser uma forma gira também de apresentar a informação aos nossos alunos. Para partilharem, como eu já disse, então, é clicarem aqui, não é? Copiar o link, ou a partir daqui destes ícones, ou então, nesta parte da roda dentada, copiar o link, este link aqui. Olha que engraçado, ele não assumiu aquele. Há bocado alguma coisa aconteceu, que ele não assumiu. Devia ter guardado aquele link pequenino. Por algum motivo não fez. Mas pronto, copiam aqui e depois é só fazer chegar aos vossos alunos. Dúvidas? Isso aqui é muita informação, já estamos a ficar cansados todos.
Mas há assim alguma dúvida que da minha explicação vocês de todo tenham compreendido? Não? Pronto. Então é assim, eu vou interromper temporariamente a partilha e falar-vos um bocadinho daquilo que era, para não vai dar tempo, podemos eventualmente começar, mas já não dá tempo para avançar, não é? Para fazer muito mais do que isto, daquilo que era a tarefa da sessão, que era vocês analisarem o referencial de IGCOMPEDU em grupos de trabalho e depois colocarem num Padlet aquilo que seriam as vossas conclusões, os vossos resumos, etc. Eu vou voltar então a compartilhar o Moodle e, portanto, só aqui para fazer um refresh. Os tutoriais que vos falei, o tutorial especificamente daquela funcionalidade do Sandbox, do Padlet, que é uma funcionalidade ligeiramente diferente, e aquilo que seria o trabalho da sessão, está bem? Portanto, isto foi feito, isto foi feito, isto não foi feito, isto já não foi feito. Portanto, foi feito esta parte e foi feita a apresentação da funcionalidade do Padlet. Não conseguimos que vocês tivessem tempo para analisar o referencial de IGCOMPEDU e em salas simultâneas. Portanto, eu vou deixar esta indicação ao Luís, está bem? Para ele depois, eventualmente, começar por aqui e dar-vos 30 minutos para vocês tentarem fazer isso. Agora, convidava-vos a, eventualmente, no trabalho assíncrono, a darem uma vista de olhos. Obviamente que não é suposto vocês lerem esta imagem também tem a ver com o problema que nós temos com os servidores. Tem aqui então os dois ficheirozinhos, que seria o trabalho das salas simultâneas de hoje, que vocês teriam que analisar estes ficheiros, e depois, cada grupo, iríamos ser divididos em 6 salas simultâneas, porque são 6 e vocês tinham que depois, neste Padlet que aqui está, aqui por baixo, que eu vou-vos mostrar, está bonito. Imaginem que a Magda, a Cláudia e o Miguel ficariam com a área 1, não é? Eles iriam analisar a área 1, que este é o nome mais extenso, usar tecnologias digitais para comunicação, colaboração e desenvolvimento profissional contínuo, e aqui iriam colocar todas as informações que eu pedia. E quais eram as informações? Era vocês analisarem aquela competência em particular, as subcompetências, e fazerem uma breve descrição daquela competência, referirem quais são os subtópicos, as tais subcompetências, e imaginem que no YouTube encontravam um vídeo a explicar muito bem aquela competência. Poderiam incorporar também ali na colunazinha, não é? Nesta colunazinha da área 1. A área 2 é a mesma coisa. Portanto, basicamente era isso. Vocês, a seguir, o que iriam fazer era analisar de uma forma global aquele documento, que é um documento um bocadinho extenso, pesadito, que eu já vos mostro, e depois cada grupo de trabalho viria aqui à sua coluna em particular publicar as suas conclusões de acordo com aquilo que é pedido. Um resumo, falar um bocadinho das subcompetências, das competências que são divididas, e depois, se encontrassem algum recurso extra que pudesse enriquecer a vossa explicação, perfeito. Este Padlet está acessível para todos vocês e poderia ser uma boa forma de não termos que todos individualmente analisar este documento, que não é este. Este é a brochura, é o mais pequenino, que tem este esquema. Também, de uma forma já muito simples, vos mostra, para vocês perceberem melhor, os nomes das áreas, não é? Área 1, área 2, etc. Mas depois dá-vos logo aqui as tais subcompetências. No caso de 1, que o nome mais longo é usar tecnologias digitais para comunicação, colaboração e desenvolvimento profissional contínuo. Mas depois aqui, neste esquema, está como envolvimento profissional. Dentro do envolvimento profissional, temos a comunicação institucional, temos a colaboração profissional, a prática reflexiva e o DPC digital. Não é? Isto é de uma forma muito resumida. Depois, este é que é o ficheiro original. Aquela brochura foi feita com base neste documento que tem umas boas dezenas de páginas. Vou estar aqui a ver que também não sei de cor, aqui no índice já se vê, quase 100. E a ideia aqui era que cada sala ficasse com uma parte só e não tivessem todos vocês individualmente que andar a analisar este referencial de 100 páginas, não é? Nesta fase do ano letivo. Não foi possível em termos de tempo hoje, peço-vos desculpa também a gestão de tempo, atrasámos um bocadinho também, não é? A apresentação demorou um bocadinho mais do que era suposto, não faz mal, às vezes as primeiras sessões derrapam sempre um bocadinho, mas eventualmente eu falarei com o Luís, está bem? Ficará então depois para a semana, ou se acharmos por bem depois canalizar isto mais para
o trabalho assíncrono de uma aproximação, nós depois também, ou eu ou o Luís, fazemos chegar essa informação, está bem? Não faz sentido é agora 10 minutos mandar-vos para uma sala simultânea e dizer-vos analisem em 10 minutos. Isso é que não faz sentido na minha perspectiva, porque não dá tempo. Pronto, mas neste ficheiro, este é o ficheiro a sério, perdão, é o ficheiro original, traduzido para português. Vocês têm, obviamente, depois, aqui, tudo explicadinho, está bem? Por áreas de competência, começa então com a área 1, claro que depois tem que ver isto com alguma calma, não é? Envolvimento profissional. Dentro do envolvimento profissional começa a ser aqui desenvolvida a parte do envolvimento profissional. Os recursos digitais, isto é uma parte também resumida, e depois mais lá à frente tem isto explicado de uma forma mais abrangente, está bem? Portanto, este é o documento do referencial DigiCompedu, que está na base então desta formação PTD, de capacitação digital dos docentes. Como disse também, esta brochura é uma brochurazinha que reduz aqui um bocadinho ao básico dos básicos, a informação essencial também das 6 áreas de competências, para que vocês de uma forma simples também consigam compreendê-las, está bem? Sim, Guilhermina, se eu puder ajudar. Desculpa, pode. Eu estava a ver a mensagem da Diana, não sei se viu, Não. e eu também estava a pensar isso, só não escrevi foi a mensagem. De qualquer forma, nós poderíamos sempre dividir-nos, ou melhor, ficarmos já divididos em grupos de trabalho com as competências atribuídas e íamos nesta semana vendo o que tínhamos para ver e também minimizávamos o tempo da próxima sessão. Pode ser uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia. Só tenho uma questão relativamente a essa questão, que é, para o trabalho assíncrono desta semana, não era isso que estava previsto, Guilhermina. Então tenho receio também de vos sobrecarregar, não é? É o meu receio, porque o trabalho da sessão, eu vou já agora desocultar, que estava oculto ainda, o trabalho da sessão, e vou voltar aqui a assumir o meu papel de aluna, o trabalho que nós tínhamos pensado atribuir-vos para trabalho assíncrono, não era estar a analisar o referencial, mas eu percebo o que está a dizer e seria uma boa ideia. Tenho receio que pedir-vos isso e também pedir-vos isto pode ser demasiado. Também me podem dizer, Joana, mas nós também não precisamos de fazer assim uma atividade muito extensa. Não, são 3 horas de trabalho assíncrono, se não estou em erro. Vocês não têm que dedicar 3 horas de trabalho assíncrono a pensar numa atividade feita com o Padlet para os vossos alunos, não é? Ou para a vossa tarefa das vossas escolas. Pode não ser com alunos, pode ser para pais, pode ser para a escola de uma forma global. Mas não vos queria estar a sobrecarregar. Portanto, o trabalho assíncrono desta semana é isto que aqui está, está bem? Ele estava oculto no Moodle, vocês agora, se forem de novo ao Moodle, já vão encontrar isto lá. Portanto, e é isso que se pretende durante esta semana, pretende-se que os formandos possam explorar a ferramenta Padlet e criar uma atividade de recurso para aplicação numa turma, num projeto ou numa atividade no âmbito escolar. E depois entregar o link do Padlet ou o guião, se for um guião, se fizerem um guião, imaginem que criavam um guião para os alunos construírem um Padlet com determinadas características, anexarem o guião, está bem? Portanto, aqui no armazém de entrega da atividade. Esta é aquela atividade que nós não vamos ser rigorosos com o cumprimento dos prazos. Não tem, nenhum de vocês tem que até dia 21 ter isto aqui entregue, não é? Pronto, eu falei no início, não vale a pena estar a repetir. Agora, não sei, não vi a mensagem de facto da colega, mas acho que poderia ser uma boa sugestão. Olha, mas também poderia ser, é assim, todos nós estamos, eu pelo menos falo por mim, como falámos no início desta sessão, estamos todos em fim de período, não é? Eu Certo. que leciono nono ano e matemática, como deve calcular, estou terrivelmente com falta de tempo. No entanto, penso que, tendo nós a competência atribuída e os grupos formados, se tivermos tempo, poderíamos fazer isso, porque também não estou a dizer que teria que ser 2 atividades para fazer agora nas sessões assíncronas, mas se calhar há colegas com mais tempo que podiam dar uma vista de olhos, pelo menos damos uma leitura, nem que seja na diagonal, para termos uma ideia do que é que vamos falar quando fizermos a sessão em si. Era só uma maneira também de maximizar o nosso tempo e o vosso. Está bem. Ok, então vamos fazer assim, Guilhermina. Eu vou aceitar a sugestão e depois cada grupo de trabalho fará como entender, está bem? E vou fazer assim, vou abrir durante... Exato, e isto se os colegas estiverem de acordo, calma, não, somos 27, não é? Portanto, se os colegas estiverem de acordo com esta sugestão. Pronto. A mim parece-me bem e não me parece também que seja uma coisa completamente não execuível
Porque se eu vos juntar agora 5 minutinhos rapidamente nas salas simultâneas, vocês percebem que quem vão trabalhar, eu também preciso desse registro para depois passar ao Luís, para ele depois para a semana, no arranque da sessão, vos organizar devidamente, está bem? Ahm, e para ser mais justo, e vocês dividirem logo. Olha, eu fui com a subcompetência, não é? Agora não sei as competências de cor, vou ser muito honesta. Mas pronto, quem ficar na sala 1, por exemplo, desenvolvimento profissional, um ficar com a comunicação institucional, o outro fica com a colaboração profissional, o outro fica com a prática reflexiva, e se tiver tempo até à semana que vem, muito bem, e já pode ter assim um resumo feito, depois chegam ali e a 5 minutos fazem o trabalho da sala simultânea. Se não tiver tempo, depois terão que fazer, e tentamos encontrar aqui um equilíbrio. Está bem? Fazemos isso. Então vamos fazer o seguinte: só para vocês se organizarem em 5 minutos, até porque eu queria sair, nós saímos às 10 minutos mais cedo, não é? Faltam 10 minutos então para acabarmos a sessão. Em 5 minutos vou atribuir aleatoriamente as salas simultâneas, está bem? Não me peçam agora, queria ficar com o colega XYZ, agora tem mesmo de ser aleatoriamente. E eu faço um registro dessas salas para passar ao Luís, para depois para a semana já vos colocar nas salas direitinhas, está bem? Então vamos lá a isto, muito rapidamente. Salas simultâneas, eu já tinha dado os nomes às salas, exatamente. Vou abrir, deixa-me só ver se isto está tudo direitinho. Opções. Ok, acho que está tudo direito. Vou abrir as salas e vocês vão ser atribuídos pelas. Não foram? Oh, que chatice. Então eu atribuo rapidamente. Eu vou atribuir, vocês vão começar a ser notificados que vão para determinada sala, está bem? Então, vamos lá. Estou a ver as pessoas a fugirem, significa que devem estar a receber a notificação. Penso que foi equilibrado, está bem? Acho que já atribuí a toda a gente. Eu, pelo menos, ainda não recebi nada. Pois não. Eu também não recebi nada. Mas devem estar a receber, entretanto. Ok. Vejam lá. Eu também ainda não recebi nada. E agora, continuam sem receber? Não, não recebi. Também não. Mas eu já atribuí. Vejam, assim, às vezes o que acontece é que fica escondido aí na barra, na parte dos controladores, procura, se não está aí nada a dizer, ingressar em determinada sala simultânea. Não, eu não. Informações da reunião, aplicativos mais, gravar transições, ingressar em salas simultâneas. Cláudia mesmo. Ok. Até já. 5 minutos.